Novel e fanfic narradas. T-Wolf nascido no sangue. Capítulo 1. Harg gemendo sons incompreensíveis, ele caiu de joelhos enquanto olhava vagamente para as árvores, tentando se empurrar para frente na esperança de alcançar a árvore cantante, mas por mais que tentasse, ele não conseguia exercer uma força tão pequena para inclinar a cabeça em sua direção. A cada luta, os sons ficavam mais fracos até que a floresta foi banhada por uma chuva torrencial de silêncio, silêncio total. Um silêncio tão pesado que até os insetos cantavam em sua melodia abafada, deixando apenas a batida de um coração ecoando pela floresta enquanto o dono caía no sono. Horas depois, sob o chamado dos pássaros matinais, uma pessoa podia ser vista caminhando distraidamente, sem senso de direção, aparentemente dormindo. No momento em que chegou à orla da floresta, onde vestígios de civilização podiam ser vistos, ele acordou. Olhando ao redor e também para sua forma nua, ele não pôde deixar de dizer a primeira coisa que lhe veio à mente. Arg, seja lá o que for em qualquer idioma. No momento em que um amanhecer ou uma percepção o atingiu, ele entrou em pânico com sua situação, algo que poderia ser chamado de uma ocorrência supersticiosa. Por mais que tentasse, ele não conseguia se acalmar. Ele tentou se lembrar do que aconteceu com ele antes de acordar e só conseguia ver flashes de imagens que de alguma forma pareciam familiares e também estranhas. No momento em que tentou se forçar a lembrar mais, ele foi atacado por uma forte dor de cabeça. Não dor de cabeça, mas dor. Dor tão forte que seu corpo inteiro sentiu. Foi tão monumental que mesmo depois de minutos, seu corpo ainda tremia só de lembrar enquanto ele estava esparramado no chão. Minutos depois, ele se levantou do chão, pois a dor havia diminuído, e começou a caminhar para onde havia menos plantas e árvores, e encontrou o que parecia ser um caminho frequentemente usado. Dando uma última olhada em seu rosto nu, ele acalmou seu coração e caminhou na direção onde podia ouvir carros se movendo. Caminhando lentamente, ele tentou o seu melhor para não pensar em nada enquanto o medo da dor apertava seu coração. Se possível, ele não gostaria de se sentir assim nunca mais, mas quanto mais ele tentava não pensar sobre isso, mais sua mente vagava naquela direção. Ele tentou muito não forçar seus pensamentos além da superfície de suas memórias, pois sentia uma dor alucinante surgindo toda vez que fazia isso. Pisca. Imagens. Nenhuma completa. Ele tentou visualizar o próximo movimento dessas imagens, mas toda vez que o fazia, sentia uma dor aguda assaltar sua mente. Como não conseguia fazer nada com essas imagens, ele tentou se lembrar de algo mais instintivo, como seu nome, mas não conseguiu. A casa dele? Nada. A família dele? Ainda nada. Quantos anos ele tinha? Ao contrário de suas memórias de imagens, ele não conseguia sentir nada apontando para quem ele era. Enquanto ele sentia algo como um bloqueio o impedindo de lembrar mais das imagens, nada surgiu quando ele tentava lembrar de algo sobre si mesmo. Ficando cada vez mais frustrado com sua falta de lembrança, ele não sabia como se sentir. Por um lado, ele estava com raiva de quê? Nem ele sabia. Por outro, ele não sabia como se sentia. Um pouco irritado com sua situação, deprimido com sua falta de identidade, eram algumas das coisas que ele sentia enquanto elas lentamente coagulavam em raiva. Balançar a cabeça enquanto tentava desabafar suas emoções não era o suficiente. Buscando uma maneira melhor de se libertar enquanto sentia algo se acumulando em seus pulmões, ele se deixou levar pelos seus instintos enquanto... Trombeta asterisco. Mal conseguindo se recompor, ele pulou para trás para evitar o caminhão que quase o atropelou porque estava perdido em seus pensamentos. Sai dessa porra, garoto! Gritou o motorista do caminhão enquanto parava para olhar 2 vezes para o garoto no que saía da floresta, parecendo ter acabado de ressuscitar, com a pele pálida e afundada. Parando um pouco mais à frente, ele deu ré e dirigiu de volta até o garoto que estava parado no mesmo lugar, parecendo ter visto um fantasma. O que era meio óbvio considerando que ele ainda estava em choque, já que um caminhão quase o atropelou. Ao descer do caminhão, o motorista olhou para o garoto numa segunda vez e não conseguiu evitar xingar o tipo de psicopata que deixaria um garoto nu, o deixaria passar fome e o jogaria em uma floresta no meio do nada. Ei, garoto, tem algum lugar para ir? O garoto zumbi apenas olhou para ele como se estivesse vendo um alienígena ou algo assim. Sabe de uma coisa? É só subir e eu te dou uma carona até a cidade mais próxima, a 3 quilômetros de distância, disse o motorista enquanto estalava a língua e murmurava algo sobre loucos. Ele gesticulou para o garoto que o olhava com cautela. Bem, vamos lá. Temos que te vestir e te alimentar, ele disse enquanto cutucava o garoto e o colocava no assento. Virando-se rapidamente, ele entrou na caminhonete e vasculhou para encontrar um cobertor ou algo para enrolar o garoto, já que estava congelando lá fora e o garoto provavelmente tinha ficado lá a noite toda, a julgar pela brancura de sua pele, possivelmente hipotermia, droga. Encontrando um pano velho, ele o enrolou em volta do garoto, tirou o casaco e cobriu o garoto enquanto deslizava as janelas para impedir que o ar frio entrasse no caminhão. Confirmando o abrigo improvisado que conseguiu para o menino, ele acelerou, respeitando o limite de velocidade e aparentemente correndo para o condado mais próximo, a 3 quilômetros de distância. Enquanto dirigia, ele procurou em seu pombal por um rolinho de salsicha meio comido e uma garrafa de água e passou para o garoto que estava com os olhos grudados nele. Figuras. Devagar, tigre, ele não vai a lugar nenhum, ele disse ao garoto, que começou a devorá-lo como se não tivesse sido alimentado por uma semana. Então você tem um nome, garoto? Ele perguntou ao garoto, que parou de comer e o encarou, abrindo e fechando a boca, mas sem conseguir dizer nenhuma palavra. Não consegue falar?
Seguiu-se outra pergunta que foi acompanhada de silêncio. E os pais, alguém para ligar? Essa pergunta foi seguida, no entanto, por um balançar de cabeça. Porra, ok então, que tal um nome ou de onde você é, hein? Você tem que me ajudar aqui, garoto. Bem, não importa. Espero que haja um relatório de pessoa desaparecida ou algo assim quando chegarmos à cidade. Não importa o que ele dissesse, tudo o que ele conseguia era silêncio e um balançar de cabeça, algo incomum. Malditos malucos. Ele não conseguiu evitar xingar novamente quando pensou em qualquer psicopata que fez isso com uma criança minúscula atrás das orelhas. Olhando para o garoto novamente, ele não parecia tão velho, talvez 12 ou 13 anos, porque ele não conseguia dizer com sua aparência magra e pele pálida. O resto da viagem foi feito em silêncio, enquanto ele se concentrava na estrada e olhava para o passageiro, que continuava olhando para frente, sem dizer nada que pudesse ajudar um pouco sua situação. Depois de dirigir por pouco mais de 5 minutos, ele passou por uma placa na beira da estrada. Bem-vindo ao condado de Beacon Hills. Bem, garoto, estamos quase lá, então espere um pouco e espero que alguém esteja procurando por você. Ao entrar no condado, o motorista foi direto para o xerife do condado de Beacon Hills, pois esse era o único lugar onde ele imaginou que o garoto poderia obter ajuda para o que quer que estivesse acontecendo. Demorou menos de 5 minutos para chegar ao Sheriff County, que era um prédio de 2 andares com alguns carros de polícia estacionados na frente e alguns policiais andando por ali, provavelmente patrulhando. O motorista desceu do caminhão e foi ajudar o garoto a descer, o que, com razão, atraiu olhares dos policiais que passavam. Sem prestar muita atenção aos olhares, ele entrou na estação e foi direto para a recepção. Posso falar com o xerife, por favor? Tem algo um pouco perturbador, foi tudo o que ele disse enquanto ele e a recepcionista trocaram um olhar antes de forçar os olhos para o garoto que segurava suas mãos. Capítulo 2. Nostilinski era um homem muito ocupado que levava seu trabalho a sério, embora na maioria das vezes as coisas parecessem relativamente normais, já que nada demais poderia acontecer em uma cidade pequena como esta. Mas a questão era que na maioria das vezes algo do nada acontecia sem nenhuma razão ou motivo. Embora momentos como esses fossem poucos e distantes e dificilmente se repetissem ao longo dos anos em que ele esteve na força, mas toda vez que acontecia era sempre algo que o pisoteava ou não estava de acordo com o que ele chamaria de fenômeno natural. Ele conseguia se lembrar do que aconteceu todos aqueles anos atrás, especialmente do evento no dia em que sua esposa morreu e dos incidentes em torno dele. Então, não importava como ele encarasse, o caso presente lhe dava o mesmo sentimento. Embora não fosse uma pessoa supersticiosa, ele era alguém que confiava em seu instinto, e isso por si só foi o suficiente para que ele prosseguisse com a máxima cautela, prestando a máxima atenção aos mínimos detalhes, porque se algum de seus precedentes servisse para aprender algo, então esse provavelmente seria outro caso na pilha de não resolvidos, o que ele realmente esperava que não fosse. Não importa o que aconteça, ele tentaria o seu melhor neste caso aparentemente anormalmente normal. Ele não se tornou um xerife sem fazer isso. Ele realmente poderia tomar uma garrafa de uísque a qualquer momento agora. Saindo do seu transe, ele voltou sua atenção para o garoto de 13 anos em seu escritório e para o motorista de caminhão de 40 e poucos anos que o trouxe até lá. Do topo, por favor, disse ele, dirigindo-se ao motorista do caminhão, sem tirar os olhos do garoto. Sim, o nome é Giggs. Como eu disse à moça da frente, eu estava vindo da cidade vizinha, pois estava entregando madeira para Old Views, então, a 2 milhas de distância. Quase bati no garoto que vinha direto da reserva natural do condado de Beacon. O otário ficou parado como um cervo pego na véspera de Natal, todo congelado e com aparência esquelética. Que Deus tenha misericórdia do sujeito. Ele está mudo desde que o peguei. Deus, eu juro que algumas pessoas são doentes da cabeça, não conseguem nem sentir pena de uma criança, seja lá qual for a merda que elas andam fazendo. Ao ouvir isso, Noah não conseguiu evitar franzir as sobrancelhas. Parecia que era mais sério do que ele pensava. Olhando para o garoto que parecia fora de si, ele sentiu raiva disso. Embora não houvesse nenhum sinal externo de abuso em seu rosto ou postura, isso não significava que o garoto não passou por algo revoltante. Tortura física, embora o mais proeminente dos abusos, não era o único. Com base no olhar perdido do garoto, ele consideraria abuso emocional, negligência e abandono ou sequestro. Primeiro, ele tinha que verificar a saúde mental do garoto, esperava que ele estivesse bem. Depois ele tinha que enviar alguém para verificar o álibi de Giggs dentro e fora da cidade. Ei filho, você acha que pode me dizer seu nome? Ele perguntou despreocupadamente ao garoto, que parecia que ia responder enquanto franzia as sobrancelhas em contemplação. Ele esperou alguns momentos antes que o garoto olhasse para cima e balançasse a cabeça. Ele imediatamente franziu a testa ao ver aquilo. Amnésia, se esse fosse o caso, isso provavelmente era mais sério do que ele pensava. Embora ele tenha lidado com alguns casos de amnésia durante seus anos, ele poderia contá-los em uma mão e ainda ter dedos sobrando. Coisas diferentes podem causar amnésia. Um choque no cérebro com força bruta suficiente para não apenas causar danos físicos, mas também interromper as terminações nervosas do hipocampo, mantendo assim as memórias episódicas bloqueadas sem poder acessá-las. Recuperar-se de algo assim é bem fácil. Um choque no cérebro, embora aplicar força bruta não seja aconselhável, pois pode danificar ainda mais o cérebro. Às vezes funciona, ou tentar trazer de volta essas memórias. Seja aliviando cenários passados ou permanecendo em um ambiente tranquilo que facilita o acesso às memórias bloqueadas.
Se fosse isso, então talvez com o tempo, o garoto pudesse se lembrar. Mas por mais que tentasse, ele não conseguia ver nenhum sinal de abuso físico em lugar algum da cabeça do garoto, o que nos leva à pior parte. A amnésia é estimulada pelo trauma. Agora é aqui que a merda desvia do ventilador e reserva uma suíte prêmio no teto. Curar esse tipo de amnésia requer não apenas tempo e cuidado extensivo, mas uma aceitação subconsciente do dito trauma. Enquanto não apenas requer a consciência do cérebro para tornar o dito trauma menos traumatizante, mas também manter a mente consciente e tranquila. Em outras palavras, a merda cai do teto e bate no ventilador. Parando seus pensamentos, ele sondou novamente: ok, filho, relaxa e tenta lembrar seu nome. Respira devagar, filho. Respira devagar. Mais uma vez ele foi recebido com uma cabeça balançando. Agora isso era preocupante. Esquecer algo tão instintivo quanto um nome às vezes diz muito sobre o quão profundamente enraizada era sua amnésia. Ele também verificou se havia algum sinal de desconforto, mas não encontrou nada expressável. O que provavelmente significa que qualquer trauma que ele possa estar sofrendo era de uma fonte externa. Aventurando-se mais profundamente, ele testou: e de onde você é? Lembre-se de respirar fundo. Ouvindo a inspiração suave do garoto, ele observou sua expressão. Além de algumas contrações de sobrancelhas que poderiam ser interpretadas amplamente, nada mais, exceto a cabeça balançando. E seus pais? Você consegue se lembrar deles? Mais uma vez, algumas contrações e nada, mas ele podia ver as pequenas gotas de suor se formando em sua testa. Só mais um pouco. Ele lançou uma bola mais profunda com a próxima pergunta: e sua casa? Você se lembra de onde você é? Em vez de um espasmo ocasional e talvez um balançar de cabeça, ele recebeu um grunhido agudo que evoluiu para um grito agudo de dor. Ele imediatamente correu para abraçar o garoto calorosamente para lhe dar qualquer sensação de segurança que pudesse enquanto acariciava sua cabeça. Está tudo bem, filho, está tudo bem. Uau, deve ter sido uma merda de onde ele veio, consolou Giggs com um olhar triste no rosto. Imagino. Vou emitir um alerta sobre o garoto em um raio de 10 milhas até as fronteiras. Espero que consigamos um clique, mas não estou muito otimista sobre isso. Hein? Por quê? Porque não sabemos há quanto tempo ele está desaparecido ou de qual estado ele é. Se foi recentemente, então acho que ainda está em andamento. Mas se foi há algum tempo, pelo menos uma semana, ou se ele era de alguma cidade vizinha, então eu teria notícias de uma criança desaparecida, mas ninguém fez nenhuma chamada ainda. Giggs interrompeu. É suspiro, mas antes disso precisamos fazer um teste nele primeiro. Duvido que hipotermia e desnutrição sejam as únicas coisas que ele sofreu. Ainda precisamos fazer uma tomografia cerebral para saber o quão pior é sua amnésia. Eu te ouço. Você vai pensar que os caras ainda têm pelo menos a decência de poupar uma criança, mas eles só tornam tudo muito mais difícil para essas criancinhas. Não sei no que estamos transformando o mundo. Bem, xerife, obrigado pelo garoto, mas acho que vou sair do seu pé por enquanto. Ainda preciso rebocar a madeira. Noah apertou a mão de Giggs enquanto o acompanhava para fora do escritório com o garotinho ao seu lado. Ele pegou a mão do menino e foi até a recepção antes de chamar a policial que estava lá. Ei, Simone, preciso que você verifique se há um boletim de ocorrência para alguém com uma descrição que corresponda a esse garoto em um raio de 16 quilômetros. Virando-se para sair, ele parou na porta e continuou. Quando terminar, leve-o ao hospital para que ele seja examinado em busca de quaisquer sinais de doenças que ele possa ter contraído por exposição, além de hipotermia e amnésia. Dizendo isso, ele se virou para o garoto que estava olhando em volta em silêncio e disse: Filho, você acha que pode esperar aqui com ela para que ela possa te examinar? Ele perguntou, pois não sabia se o garoto ficaria bem em conhecer muitas pessoas novas em um curto espaço de tempo para não irritá-lo. Mas, para seu alívio, o garoto simplesmente balançou a cabeça em afirmação, examinando o garoto mais uma vez em busca de sinais de desconforto ou agitação. Ele acenou para Simone e para o garoto antes de voltar para seu escritório para verificar quaisquer relatórios recentes de sequestro e pessoas desaparecidas, enquanto também fazia algumas ligações. Hoje seria um longo dia e ele sabia disso. Ele mal podia esperar para chegar em casa e beber para aliviar suas frustrações, e talvez ouvir as divagações do filho. Ele não sabia como, mas conseguia entender essas pessoas. Ele não entendia realmente o que elas estavam dizendo, mas respondeu da forma mais primitiva que pôde. O que sua resposta significava? O que elas perguntavam? Ele não sabia. Ele não sabia, mas conseguia entender. Ele trabalhou por instinto, respondeu com o que primeiro lhe veio à mente. Embora não entendesse completamente qual idioma eles falavam, ele sabia o que queriam dizer. O nome dele. Os pais dele. De onde ele veio. Ele tentou saber mais, entender mais, mas simplesmente não conseguiu. Então, como toda fera primitiva de instinto, ele se deixou levar pela natureza. Como suas primeiras memórias vinham em flashes, talvez com o tempo ele visse as imagens e então se lembrasse completamente de quem ele era. Ele olhou bem a tempo de ver uma seringa perfurar sua pele e tirar seu sangue. Ele não sabia por quê, mas nada disso o fez entrar em pânico. Ele estava mais em pânico no caminhão do que na presença desses estranhos. Médicos. Esse pensamento solitário lhe deu a segurança de que precisava. Ele não entendia o que o termo doutores significava, mas estava lá. A segurança de que esses doutores não o machucariam.
Era a mesma coisa que ele sentia na estação. Ele esperava se lembrar logo. Enquanto ele soliloquiava interiormente para si mesmo, bem no fundo do hospital, em uma sala mal iluminada, estava sentado um homem em uma cadeira de rodas, com cicatrizes de queimaduras marcando metade do rosto. Ele estava sentado ali com um olhar sem vida nos olhos. Talvez o único indicador de que ele estava vivo era seu coração batendo lentamente. Bem naquele momento, seu batimento cardíaco acelerou e a luz retornou aos seus olhos mortos por apenas um momento. Seus olhos brilhavam, contra todas as coisas naturais, um azul celeste que era mais iluminador dentro do quarto escuro. Depois de algum tempo, ele voltou aos seus olhos azuis normais, pois mais uma vez escureceu relacionado à sua falta de consciência. Lá ele se sentou mais uma vez, não diferente de um homem morto, exceto por seu coração batendo. Todos os seus pensamentos desconhecidos para ninguém. Enquanto estava com o menino, tudo o que ele fez foi sentar e ouvir o que os médicos diziam, tentando ao menos entender o significado das palavras que eles estavam falando. Depois que ele terminou o teste, a policial o levou de volta à delegacia, direto para o gabinete do xerife, onde ela lhe deu o relatório de que, além de fome e amnésia relativa, não havia nada de errado com ele. Isso poderia ser visto como bom ou ruim, dependendo das circunstâncias. Esperançosamente, ele foi sequestrado e abandonado em uma floresta, o que significaria que ele tinha pelo menos uma família em algum lugar procurando por ele. Simone, preciso que você diga a Poe e Talman para pegarem alguns dos garotos e vasculharem a floresta ao redor da reserva do condado de Beacon com um raio de 5 quilômetros. Se ele foi sequestrado e fugiu ou foi abandonado, eles teriam que levá-lo para dentro da floresta para jogá-lo fora. Noah ordenou. Ele então continuou: precisamos de qualquer coisa que possamos encontrar. Marcas de trilha, pegadas, qualquer coisa. Ele então soltou um suspiro. Como diabos eles iriam conseguir uma trilha que levasse a Deus sabe onde no meio de uma floresta? Eles teriam mais sorte em encontrar uma pegada de pé grande do que encontrar a trilha de um suposto sequestrador. Se ele realmente foi sequestrado, o caso seria resolvido bem rápido quando eles divulgassem a notícia ou ouvissem uma resposta dos vizinhos. Mas se ele foi simplesmente abandonado, isso por si só já condenaria ainda mais o caso. Houve algum clique no exame de sangue? Noah perguntou, pois se por acaso o garoto fosse de Beacon Hills, ele poderia ter feito um exame de sangue ao longo dos anos, como o hospital mantinha registros. Ele seria capaz de identificar de quem era o filho. Negativo, senhor. Respondeu Simone, que então se virou para sair a fim de cumprir a ordem do xerife. Ao vê-la sair, ele suspirou novamente. Eu realmente preciso de uma garrafa agora. Capítulo 3. Bufão, bufão. Ele não sabia quanto tempo havia passado, pois a única coisa que conhecia era o dia e a noite, e não o número de horas que eles representavam. Ele ignorou os gritos dos motoristas irritados, sem saber por que eles estavam gritando. Quando tudo que ele fez foi atravessar a rua como todas as outras pessoas antes dele. Ele estava à vontade na noite, algo que ele tinha descoberto recentemente, e ele também tinha muito medo disso, ou melhor, não o atraía como todo o resto. Era algo primitivo, quase instintivo, mas seu senso de perigo era tão baixo que ele não conseguia dizer a diferença até que fosse muito aparente para ele. No momento em que se viu na floresta, seus batimentos cardíacos acelerados se acalmaram, e o significado dessa ação o iludiu. Ele se sentia mais seguro aqui do que na casa de Simone. Ele se sentia mais livre. Ele não sabia quanto tempo havia vagado, mas deve ter sido muito tempo, pois começou a sentir dores no estômago. Ficou tão ruim que seu passo ficou muito lento e ele começou a apertar o estômago. HRRNNG. Harging. Ele tentou impedir isso se expressando, mas não adiantou nada, exceto fazê-lo cair de joelhos enquanto mais dor destruía seu corpo. Dor, parar, fome. Ele não sabia da relação entre os três, mas sabia que precisava fazer com que tudo o que estava acontecendo com ele parasse. Ele rolou e rolou, bateu no estômago com os punhos e gritou o mais alto que pôde, mas tudo o que conseguiu foi tornar a dor mais forte. Ele tentou se impulsionar para frente, um passo de cada vez, esperando que onde ele não sabia que estava indo pudesse parar a dor. Conseguindo se concentrar apenas na dor que sentia, suas pernas ficaram presas em algumas videiras e sentindo os últimos resquícios de força que lhe restavam. Ele caiu da ladeira em que estava andando e começou a rolar. Tudo o que ele conseguiu fazer foi gritar de dor de forma ininteligível enquanto seu corpinho batia nas árvores e pedras em sua queda. Respingo. E pousou em um corpo d'água. Sentindo o estado de algo familiar, ele engoliu reflexivamente e um pouquinho de suas dores foi amenizado. Entendendo que ele finalmente poderia lutar contra a dor, ele começou a engolir grandes quantidades de água e sentiu a dor diminuir muito até que ele começou a engasgar com ela. Depois de se sentir muito consolado com sua satisfação, ele se levantou do riacho em que havia caído e continuou sua caminhada. Embora sentisse leves dores no estômago, não era nada que ele não pudesse ignorar. Ele parou e olhou para a fonte de luz que estava iluminando seu caminho e encontrou o círculo branco que flutuava acima das nuvens. Ele estava tão encantado com isso que não percebeu imediatamente quando algo começou a rastejar em sua direção. Menina! Ele se virou lentamente, sem ter a mínima noção do perigo em que estava, e viu o pequeno animal na sua frente com olhos azuis luminescentes. Sem saber o que era e também devido à sua curiosidade, ele começou a se dirigir ao animal peludo, o que resultou em um rosnado mais intenso.
Ele ficou na frente do animal e ignorou completamente sua posição curvada e seus rosnados baixos e estendeu as mãos. O animal, apenas um instinto de morder a mão que se aproximava, sentiu todos os pelos do rabo se arrepiarem quando a mão do menino fez contato com sua cabeça. O menino, aparentemente sem saber dos perigos dos quais estava escapando, começou a esfregar a cabeça do pequeno animal. Era algo diferente de tudo que ele tinha visto. A coisa diante dele era muito diferente das outras pessoas que ele tinha visto, pois era a primeira vez que ele via um animal desde que acordou. Sua mão correu pelos cabelos por instinto por um tempo antes de parar abruptamente. A fome estava voltando. Ele olhou ao redor em uma tentativa de encontrar a água corrente que tinha visto antes, mas não conseguiu. O animal, vendo o garoto de repente ficar inquieto e olhando ao redor sem rumo, de repente se separou do garoto e levantou sua guarda. Sem saber o estado do animal peludo que estava acariciando alguns momentos antes, o menino continuou olhando ao redor antes de reiniciar sua caminhada, pois já sabia que não poderia ficar parado no mesmo lugar quando aquela dor chegasse. Ele deixou o animal sozinho e continuou sua caminhada pela floresta em busca de algo que não conhecia. O animal, vendo que a criança finalmente havia ido embora, começou a seguir os rastros que ela deixou. E assim os dois continuaram a noite assim, com o menino procurando sustento enquanto o animal seguia atrás. Foi um milagre que ele tenha conseguido sobreviver nos últimos dias, não apenas pela sorte que teve com comida, mas também com abrigo. Ele tinha viajado a maior parte da noite daquele dia procurando por água, mas como não conseguiu encontrar outro riacho por ter se perdido, ele se contentou em comer grama. Feliz por ter saciado sua fome por tão pouco. Para sua sorte, ele encontrou outro fluxo de água e bebeu dele, mas estava bastante relutante em deixar sua fonte, pois havia aprendido a importância do líquido claro que fluía. Ele também encontrou algumas coisas doces para comer na margem do rio, entre a grama que ele havia colhido, então ele estava muito. Ele não sabia o que sentia, mas se sentiu bem naquele momento. Ele estava fora de si antes que a lembrança do animal retornasse, o que o fez virar-se freneticamente para encontrá-lo, apenas para se acalmar quando viu perto das árvores à distância. Sem saber como chamá-lo ou mesmo se queria chamá-lo, os dois, o menino e o animal, continuaram se encarando por um tempo indefinido antes que o animal começasse a andar por conta própria em direção ao menino. Vendo que sua companhia finalmente tomou a decisão de se aproximar, o garoto se acalmou e sentou-se na margem do rio até que ela se juntou a ele, ambos olhando para a lua agora parcial enquanto ouviam o som da água corrente. Eles continuaram assim até que um deles ficou entediado e sinalizou para o outro seguir, o que eles fizeram. Era estranho se outra pessoa tivesse visto isso, mas a comunicação deles era toda centrada na crença de que o outro poderia entender o que eles estavam tentando dizer sem ter que falar uma palavra. O garoto continuou seguindo seu novo companheiro, já que nem ele tinha certeza de para onde seu corpo precisava ir naquele momento. Então ele ficou feliz por poder agarrar-se a algo que pudesse ditar seus movimentos. Ele seguiu o pequeno animal até que ela o levou para uma caverna, um lugar que, embora não fosse quente o suficiente, ainda era melhor do que ter que dormir ao relento sob o céu noturno. Não importa o quanto ele adoraria tentar algo assim. Ele teria rido se soubesse como ou se soubesse o que era, então não sabia e levou tudo o que estava acontecendo com ele como natural. Até o animal que supostamente o teria rasgado em pedaços no momento em que ele colocou um dedo em seu corpo e ainda o convidou para sua enseada ficou um pouco perplexo. Mas não fez nada, nem mesmo quando o garoto o agarrou pelo pescoço e o puxou para perto de si em uma tentativa de se aquecer. E assim passou a primeira noite do menino e seu companheiro animal. Ele aprendeu rapidamente a importância da comida com seu companheiro, pois algumas pontadas de fome foram suficientes para que ele se acostumasse e não gostasse da experiência, além de saber como remediá-la. O único problema que ele tinha era com sua companheira. Claro que eles se entendiam em alguns níveis, mas a comunicação ainda era a chave para a cooperação. Na maioria das vezes, eles passavam minutos a uma hora apenas olhando um para o outro, provavelmente se perguntando quando o outro descobriria o que eles queriam até que seu companheiro rosnasse e fosse embora, voltando apenas mais tarde com manchas de sangue ao redor da boca. Embora a comunicação fosse ruim, isso não impediu o garoto de saber quando precisava se sustentar e voltar para a margem do rio para comer algo mais doce. Infelizmente, ele logo percebeu que nem todas as coisas doces eram boas, especialmente quando consumidas por um longo período de tempo. Demorou 3 dias até que a dor chegasse, trazendo consigo uma onda torrencial de dor que assolou o menino até ele acordar no meio da noite. Seu companheiro estava bastante estressado, choramingando, rosnando e rondando ao redor enquanto se virava desconfortável e agarrava os lados do corpo. Foram apenas as lambidas que ele deu e os abraços que ele procurou que conseguiram acalmá-lo até a manhã seguinte, mas aquela noite foi difícil para a dupla, que não conseguia dizer uma palavra um ao outro. Na manhã seguinte, seu amigo animal foi encontrado trazendo pequenos animais mortos com a boca ensanguentada e os jogando diante do menino enquanto esperava que ele acordasse. Vendo que o menino não estava acordando, ele saiu novamente para caçar mais comida, aquela que ele gostava de qualquer maneira, e os trouxe de volta antes de prosseguir para lamber o rosto do menino enquanto ele estava deitado ao lado dele. Fosse pelo fedor de sangue ou pela língua molhada que lambia seu rosto continuamente, o garoto não teve outra escolha a não ser acordar diante dos 2 ataques. Vendo que seu novo amigo estava acordado, ele o acariciou algumas vezes antes de se levantar e lhe trazer o que lhe era devido pela caçada bem-sucedida que havia realizado naquela manhã.
colocando-o na frente dele antes de incitá-lo a participar. Percebendo a pista imediatamente, e também porque estava faminto e não queria sentir a dor da fome, ele se arrastou até um deles e segurou-o antes de dar uma mordida no animal morto. Colagre. Ele cuspiu imediatamente, o que não pareceu divertir seu companheiro preocupado, a julgar pelo rosnado que ele deu. Ao ouvir o rosnado do amigo, ele franziu o rosto e deu outra mordida forte na carne, mas seu corpo inteiro tremeu de desgosto e ele foi forçado a cuspir novamente. Ruim. Essa foi a impressão mais forte que ele já teve de alguma coisa e basicamente lhe dizia que o que ele estava fazendo não era bom. Infelizmente o conceito ainda o iludia, então a única coisa que ele sentia era o gosto amargo e o leve arrepio que sentia toda vez que dava uma mordida. Ele se encolheu de medo, uma reação bastante instintiva e primitiva quando algo fora do seu escopo de expectativas acontece. Enquanto seu companheiro começou a soltar rosnados e latidos pesados, ele olhou para a refeição na sua frente e pegou outra, esperando que tivesse um gosto diferente da segunda, mas todas as suas esperanças foram frustradas. Desta vez, no entanto, a mesma mordida que ele conseguiu dar ele manteve na boca e olhou para seu companheiro peludo que tinha parado de rosnar e tinha ambos os olhos nele, imaginando o que ele faria em seguida. Vendo que tinha toda a atenção do animal, ele fechou os olhos e engoliu o pequeno pedaço de carne em seu estômago e se pudesse ler seu companheiro, teria visto a satisfação brilhando em seus olhos, apenas para ser destruída quando ele cuspiu. A próxima coisa que ele sentiu foi uma mordida forte no braço, o que resultou em um grito de dor escapando de sua boca. Argui. No mesmo dia, a dupla teve sua primeira briga com o companheiro peludo vencendo, enquanto o garoto tinha marcas de mordidas e hematomas por todo o corpo. Capítulo 4. Seria sempre considerado um milagre como eles conseguiram sobreviver, o menino em particular, ao longo dos dias que se passaram bastante numerosos na verdade, mas ninguém se importava com isso pois não conseguiam contar. Embora bastante cômico por natureza, o menino e o animal chegaram a uma conclusão após seu primeiro desentendimento, na qual concordaram silenciosamente que nenhum deles daria comida ao outro, já que não poderiam comer o que o outro comia. O menino ficou com seu companheiro por alguns dias, mas decidiu continuar caminhando para sabe-se lá onde, o que aparentemente não agradou ao companheiro peludo. Ele segurou o garoto com os dentes pela bainha do short e o arrastou de volta, apesar das lutas lamentáveis que o garoto tentou travar. Havia também algumas marcas de mordidas por todo o corpo e a única razão pela qual tal coisa não era visível em seu corpo era que os dentes do garoto não eram tão fortes quanto seus porque o garoto com certeza havia retribuído cada mordida com uma das suas. Vendo que ninguém se comprometeria, o animal soltou o menino e foi para sua morada, sem a intenção de arrastar de volta o menino relutante. O garoto por conta própria se aventurou mais profundamente na floresta sem se importar com nada, pois a única coisa que havia registrado em seu recém-formado senso de perigo eram os rosnados raivosos de seu companheiro. Ele começava sua caminhada à noite, ciente do fato de que estava bastante fraco e principalmente sonolento quando a bola brilhante estava acima do céu azul. Também levou alguns dias para ele perceber que não estava sozinho em sua caminhada. Por quê? Porque seu companheiro peludo seguiria à noite por algum tempo antes de desaparecer completamente. Sem se importar com quão longe havia caminhado e finalmente esquecendo o motivo pelo qual havia começado a jornada improvisada, ele se chocou contra o toco familiar de uma árvore e dormiu. Uma mulher foi vista caminhando por uma floresta com uma capa sobre o corpo sob o céu escuro da noite. Ela sentiu isso mesmo estando longe da cidade. Parecia que algo a estava atraindo para cá, um prelúdio de algo que estava por vir. Ela era tão reclusa quanto um monge, em grande parte devido ao fato de praticar a mesma crença, e em alguns outros aspectos, semelhante à dos antigos mestres. A cidade ainda estava quieta. Então talvez nenhum deles tivesse sentido o chamado ou eles estavam muito longe para perceber a atração que estava subconscientemente cutucando os recessos mais profundos de suas mentes. Fosse o que fosse, tudo o que ela queria fazer era verificar o que fez a árvore gritar e então ela iria embora. Ela não era necessária e também estava velha demais para participar de qualquer tempestade que estivesse se formando. Enquanto ela contemplava as mudanças que o que quer que estivesse por vir traria, ela sentiu algo entrando no escopo de seus sentidos e mantendo o controle dela. Virando-se, tudo o que podia ser visto sob a capa era um par de olhos vermelhos escarlates que pareciam aterrorizar o que quer que estivesse espreitando nas sombras. Mas no momento em que os olhos caíram sobre o intruso, ele rapidamente perdeu seu brilho etéreo. Era um animal, um coiote na verdade, que supostamente era muito raro por essas bandas. Como alguns animais que ela viu em sua longa e velha vida, este emitia uma aura que era diferente de outros animais naturais. Não precisa correr e ficar espreitando atrás. Eu sei onde você está. Ela disse para a escuridão e esperou alguns segundos antes que o rosnado frenético de um animal pudesse ser ouvido. O coiote andou, um passo lento após o outro, até que seu corpo inteiro foi iluminado pela luz da lua que contrastava lindamente com seus olhos azuis brilhantes. Bem, então tentarei não interferir em suas práticas. Ela acenou para o coiote, nem um pouco incomodada pela criatura claramente anormal, e continuou seu caminho, mesmo com ele atrás. Continuou assim até que a mulher parou em frente a uma clareira onde um toco gigante estava cortado de forma limpa e aos seus pés estava um menino. Antes que ela pudesse dar um passo adiante,
O coiote que havia se apaziguado seguindo atrás dela correu para frente e ficou na frente do menino defensivamente enquanto rosnava para a mulher não se aproximar. A mulher ficou bastante surpresa ao ver isso, mas as ações do coiote não impediram seus passos. Ao ver que o intruso não dava ouvidos às suas palavras, ele rosnou de raiva e atacou-a, mais rápido do que qualquer animal normal poderia reagir, apenas para que seu focinho fosse segurado com força antes que ela o jogasse fora. Ele rugiu de raiva. Claramente não era fã de ser jogado para longe e começou a correr para ela mais uma vez apenas para ter seus passos vacilantes quando mais uma vez se deparou com os olhos vermelhos assustadores da figura encapuzada. Ele balançou a cabeça em uma tentativa de sacudir o medo rastejante que sentia enquanto rugia seu ódio na figura, mas a figura não vacilou nem um pouco de medo e continuou a encará-lo. Ele queria dar mais um passo em direção ao inimigo, mas suas pernas ficaram fracas e sua barriga tocou o chão em submissão ao ouvir o rugido do vermelho. O rugido de um rei. A maioria dos predadores ruge, eles o fazem quando enfrentam algo que se opõe a eles, mas há um consenso conhecido de um rugido que todo animal da selva conhece. O rugido de um alfa, um chamado à submissão. Um soado por aquele que governava acima dos outros e ao seu chamado, todos aqueles sob ele eram obrigados a se submeter. E ele se submeteu. Você é raivoso, um estado impróprio para alguém como nós. Não estou aqui para machucar o garoto. Ela falou com o coiote trêmulo que estava esparramado no chão de medo. É um milagre que algo assim possa existir, um sobrenatural irrestrito e um garoto humano. Eu teria pensado que você o teria despedaçado no primeiro momento em que se conheceram, mas não. Você chegará ao ponto de protegê-lo de algo que não tem esperança de enfrentar, mesmo agora. Ela disse e parou onde estava, a poucos metros do garoto, e observou o coiote se arrastar no chão para se colocar entre ela e o garoto. Um ato muito louvável, e tão puro que nunca poderia ser atribuído a algo que estivesse próximo de um animal selvagem. O coiote ficou na frente de sua carga, cabeça baixa de medo, mas com um rosnado na respiração, fazendo seu melhor para manter o garoto a salvo do que ele considerava uma ameaça. Ele queria correr, queria fugir o mais rápido que pudesse reunir, mas no final de tudo, ele queria proteger. Ele queria ter algo em que se segurar, mesmo que enfrentasse uma morte certa nas mãos do alfa. Ele soltou um gemido lamentável ao sentir o alfa se aproximando. Parecia que a força no chão de repente se tornou mais espessa, pois ele achou difícil continuar de pé em sua forma lamentável enquanto a besta de todas as bestas dava outro passo à frente. Ele estava pronto para arriscar tudo por uma investida no pescoço no momento em que o alfa chegou à sua zona de ataque. Mas todos esses pensamentos foram lavados assim que sua mão encontrou sua cabeça. Sinto muito, pequeno. Acho que nem o mundo sobrenatural consegue escapar da vasta injustiça que este mundo tem a oferecer. Eu protegerei o garoto se é isso que você deseja. Ela disse antes de retirar a mão e ir até o garoto, cujo senso de perigo era completamente inexistente. Que ele nem acordou devido ao barulho e aos rosnados que eles estavam fazendo e o pegou. Ela começou a seguir seu caminho, mas teve que parar quando olhou para trás e viu os olhos azuis sem vida do coiote. O lindo azul celeste de um ômega estava escurecendo, deixando-o com os olhos escurecidos de qualquer animal típico. Foi só então que ela entendeu por que ele se manteve firme contra ela para proteger o garoto. A N, para esclarecer, olhos azuis não simbolizam um ômega. Simbolizam um beta que passou por uma experiência traumática severa que o marcou ou um beta que tirou uma vida inocente. Ômegas são lobos solitários, um status que é por escolha, membro de uma matilha caída ou expulso. O garoto era sua âncora, e ela quase tirou isso dela. Realmente nós somos os mais infelizes. O coiote olhou para o chão, incapaz de levantar a cabeça e verificar se realmente havia protegido o garoto, porque sabia, não instintivamente, mas muito possivelmente, que havia falhado. Ele era seu para cuidar, mas sua força falhou. Siga-me. Chafurdar na autopiedade não vai ajudar seu estado atual. Ele ouviu a voz do alfa e foi levado a olhar para cima e encontrar o garoto embalado em um braço enquanto o outro o chamava para segui-lo. Não tendo nada para fazer e também sem a possibilidade de perder sua carga, ele seguiu atrás do alfa para um destino desconhecido. Noah Stilinski foi atingido por uma grande dose de depressão após seu recente fracasso em salvar a criança, tendo que beber mais do que alguns litros de garrafas até que Stiles atirou de suas mãos bêbadas. Simone até optou por se aposentar sozinha, já que não conseguiam encontrar a criança depois das primeiras semanas de vida, o que estava afetando muito a psique da jovem. Noah conseguia entender de onde ela vinha, então não havia nada que ele pudesse fazer para convencê-la quando ela lhe entregou sua carta de demissão. Eles tentaram o máximo para localizar a criança, até mesmo indo fundo na reserva, mas não conseguiram encontrar seu rastro, quase parecendo que estavam andando em círculos. A pior parte de todo esse cenário confuso foi que ninguém, nem mesmo uma única pessoa, estendeu a mão em lugar do garoto. Mesmo durante todo o caminho até as fronteiras, nenhum de seus contatos recebeu uma ligação alegando saber quem era o garoto. Era como se ele tivesse sido realmente abandonado pelos pais, ou qualquer erro de pai que eles pudessem ser, e talvez ele também tenha sido sequestrado novamente por eles. Havia muitos cenários correndo em sua cabeça, um deles sendo, por que a amnésia? Era tão intenso do que qualquer outro caso de amnésia que ele tinha visto, um tão profundo que ele nem conseguia lembrar seu próprio nome. Outra parte preocupante era que o garoto não falou uma única palavra durante todo o tempo em que esteve com eles. Talvez ele tivesse perdido a habilidade de se expressar em palavras devido ao trauma?
Fosse o que fosse, havia uma coisa que ele sabia que nunca mudaria. Ele tinha falhado de novo, e com uma criança inocente nada menos. Às vezes ele se perguntava o que aconteceria se algo assim acontecesse com seu próprio filho e outra pessoa o reprovasse. Não era o pensamento do fracasso que mais o assustava, mas o que Stiles teria que passar no caso do fracasso, e esse medo o abalava até os ossos toda vez que ele pensava nisso. O que inversamente aumentava sua depressão, pois ele havia deixado a mesma coisa acontecer com o menino. E esse era um pensamento que nenhum álcool poderia apagar, apenas o tempo. Ele tinha mantido o arquivo no poste não resolvido, mas sabia que a menos que um milagre acontecesse, nenhuma dessas pilhas seria resolvida, apenas esquecida. Era uma pilha de seus fracassos e eles estavam ficando maiores a cada ano. Preciso de outra bebida. Stiles deve estar na casa de Scott e passar a noite lá, então não deve haver problema em tomar um pequeno gole. Capítulo 5. Ela nunca tinha visto nada parecido em toda a sua longa vida e mesmo contando todas as coisas que já havia vivenciado, esta estava entre as melhores. O garoto estava tão inexpressivo quanto uma folha de papel poderia ser, desprovido até mesmo das emoções apropriadas que uma criança como ele deveria ter. Medo, ódio, gostar, excitação, confiança, desafio, nenhum estava presente ou estava em quantidade menos que satisfatória, apenas mostrando a quantidade mínima quando ele estava em uma briga com ela. Os eventos que aconteceram durante sua aquisição dele ainda estavam frescos em sua mente, afinal. Até onde seus sentidos podiam perceber, ele era definitivamente humano. Um contraste gritante quando comparado ao que normalmente era considerado uma criança humana do sexo masculino. Ela se perguntou brevemente, o que aconteceria se ele fosse mordido? Mas balançou a cabeça com esse pensamento. Ela não sabia por quê, mas algo a atraiu para o garoto, não apenas ela, mas qualquer sobrenatural com sentidos aguçados teria sido atraído para aquele local. Apesar de ser uma variação do que um humano deveria ser, porque era exatamente isso que o garoto era. Ele foi atraído para o Nemeton, e ela foi atraída para essa conexão porque ela era mais próxima daquela vizinhança. Se qualquer outro alfa estivesse em seu lugar, então ela tinha certeza de que o garoto teria se transformado naquele instante porque nenhum alfa, mesmo mais justo, jogaria fora algo que poderia ser a representação ideal deles. O garoto era uma tela para qualquer alfa ser pintada, incluindo ela. Alguém com tão pouca noção de si mesmo, ela se perguntou qual seria o reflexo dele. Seria um ideal dela mesma ou seria o amálgama feito do que ele se identifica? Diferente do que outros podem ser levados a pensar, a mordida de um alfa nem sempre é garantia de produzir um sucessor da mesma descendência. A mordida era uma maneira, por assim dizer, de ver além do preconceito e encarar o verdadeiro reflexo de si mesmo. Ande muito tempo perto de um lobisomem e a probabilidade de você ser um quando receber a mordida é astronomicamente alta. Mas ser fiel a si mesmo até o âmago é uma maneira de enxergar além da noção preconcebida do que o alfa pensa de você. Agora, e se ela, uma alfa, mordesse alguém que não só sabia o que os outros eram, mas também não tinha um senso de si mesmo que o máximo que ele podia fazer era refletir de volta o que quer que o agitasse? Até ela, como alfa, era movida por essa perspectiva. Ele não tinha nome nem memórias, nem emoção vibrante para exibir, nem impressão concreta de nada. Ela observou enquanto a garotinha ainda presa em sua forma de coiote se enrolava ao redor do garoto em uma tentativa de protegê-lo de qualquer perigo. Ela aquecia seu coração que mesmo depois de qualquer provação que ela devesse ter enfrentado ou que ela tivesse passado, ela ainda retinha uma parte de sua humanidade que a permitia ancorar na alma mais pura que ela pudesse encontrar. Ela já havia tomado a decisão de transformar a garota de volta à sua forma humana no momento em que disse para ela segui-la. Seria ainda melhor se ela a ensinasse a deixar de lado seus pesadelos e alcançar a paz que ela precisava por conta própria. Olhando para a maneira como os dois se abraçavam inconscientemente como um pilar de apoio, ela se perguntou que tipo de vida eles levariam. Que tipo de experiências a vida havia colocado na frente deles que os fizeram se encontrar? Tudo o que ela sabia instintivamente era que um dia isso os levaria de volta a Beacon Hills. Se isso seria uma coisa boa ou ruim era algo que ela não tinha ideia. Seus olhos se abriram e a primeira coisa que agraciou sua visão foi o pelo marrom acinzentado, agora muito familiar, de seu amigo animal. Ele tinha recebido o memorando da mulher mais velha de que era uma fêmea, então isso era algo novo que ele tinha aprendido. Ela estava deitada diretamente em cima dele, de um jeito que os fazia parecer uma cruz para qualquer um que estivesse olhando, com o rabo enrolado em um dos braços dele. Tentando um pouco e vendo que não conseguia se mover, ele relaxou e apenas ficou lá até que ela decidiu acordar ou decidiu que era a hora de deixá-lo ir felizmente para ele. Devido à sua agitação, ela acordou e se levantou dele sozinha antes de prosseguir para lamber seu rosto, uma ação que não atraiu nenhuma reação do garoto, exceto encará-la enquanto ela fazia isso. Era algo a que ele estava acostumado, afinal, pois era algo que ela fazia desde a primeira vez que se conheceram. Vejo que vocês dois estão acordados. Ele ouviu a voz da mulher que o trouxera para longe da floresta. Ele não sabia por quê, mas desde que acordou na presença dela, não sentia mais o puxão como antes. Seu amigo animal deu 2 voltas em volta dele antes de cutucar suas pernas um pouco enquanto se levantava da cama onde dormiam. Eles não eram os únicos que não sabiam o que fazer, pois o mesmo poderia ser dito da mulher. Ela o pegou em suas mãos no calor do momento, sem nenhum plano concreto sobre o que queria fazer com ele, mas não era algo que a derrubaria, já que ela cuidava de crianças durante toda a sua longa vida. Ela tinha uma ideia do que fazer com a garota que acabou se revelando uma coiote natural.
Falando em raridade e falando em crianças. Vocês, crianças, podem entrar agora. Com suas palavras, a porta da sala se abriu e um grupo de pessoas entrou. Todos ficaram atrás do Alpha sem jeito. Enquanto o garoto apenas olhava para eles enquanto o coiote rosnava em uma voz solitária e ameaçadora até Satomi começar a apresentação. Estas são minha família, meu bando. Espero que com o tempo você aprenda sobre eles e passe a vê-los como sua própria família, seus próprios irmãos e irmãs. Ela olhou para o garoto e a maneira como seus olhos deslizavam por todos a deixou saber que ele pelo menos havia entendido o que ela estava tentando transmitir. O único problema estava no pequeno coiote. Embora fosse muito fácil para ela forçar a garota rebelde à submissão, o ato de fazer tal coisa era contra suas crenças. Satomi-san, você tem certeza sobre isso? Ele é humano, certo? Ou você planeja transformá-lo? Um dos membros mais velhos do bando perguntou. Era um ponto que tinha ocorrido cedo para os membros mais velhos, pois eles sabiam que nem todos os betas no bando conseguiam controlar sua mudança e suas emoções intensas, principalmente durante a lua cheia, onde tudo era elevado a 10. Ter um humano por perto era semelhante a derramar sangue em um oceano de tubarões. Isso facilmente irritaria seus monstros internos. Eu planejo dar a mordida nele, mas ainda não. Sinto como se ele ainda não estivesse pronto. Quando estiver, a escolha, em última análise, será dele. Ela disse. Embora fosse verdade que ela estava tentada a dar a mordida e descobrir que tipo de sobrenatural ele seria. Mesmo como lobisomem ainda havia algumas distinções que uma mordida poderia dar, ela sentiu que fazer isso agora seria roubar algo dele, um senso de identidade. Então ele consegue entender o que estamos dizendo ou vamos começar a aprender a linguagem de sinais? Lori. A boca da garota que fez a primeira pergunta foi rapidamente coberta pelo garoto ao lado dela, o que rapidamente chamou a atenção de todos os ocupantes, incluindo os recém-chegados. Satomi soltou uma pequena risada com as palhaçadas de seus filhos, mas acenou para a preocupação da menina. O menino pode entender, embora até que ponto é algo que eu não tenho ideia. O coiote, no entanto, entende principalmente a intenção, então saiba disso quando tentar falar com ela. Com suas palavras, a atmosfera gradualmente borbulhante da sala de repente despencou, mesmo que ela não tivesse dito nada sobre o coiote. Todos entenderam que algo traumático deve ter acontecido para que ela assumisse aquela forma que a reduziu aos seus instintos mais básicos e o pior de tudo é que todos viram seus olhos azuis. Os olhos azuis celestes de alguém que tirou uma vida. Mas mesmo assim, nenhum deles a culpou, pois, embora estivesse claro que ela havia tirado uma vida, seu estado atual era o suficiente para despertar pena deles. Não que isso a ajudasse de alguma forma. Eles só têm um ao outro, você pode ver isso claramente. Eu quero que você cuide deles como você cuida um do outro. O passado deles importa pouco e não deve ser o primeiro critério com o qual os julgamos. Espero que com o tempo eles se abram para nós também. Ela se dirigiu não apenas aos membros de sua matilha, mas também às duas pessoas que ela estava introduzindo nela. Ela então caminhou em direção aos dois, o garoto apenas absorvendo tudo com o olhar mais inocente e vazio que ela já viu, enquanto a garotinha nunca parou de encará-la com hostilidade. Ela se ajoelhou na frente da dupla, o coiote foi o único que reagiu, e seus olhos castanhos ficaram vermelho sangue. O coiote pareceu encolher diante do olhar dela, e pela primeira vez desde que ela os conheceu, o garoto reagiu violentamente. GRRRRRRLL. Ele rosnou abertamente para ela, assim como tinha visto o coiote fazer tantas vezes. Ele não sabia por que ela rosnou, mas entendeu que devia ser algo usado para afastar ameaças. Desta vez era ele quem estava na frente do seu companheiro, o que era diferente do que costumava ser. Instintivamente, os olhos de todos os membros de sua matilha brilharam amarelos com muito poucos azuis iridescentes brilhantes e todos eles encararam a dupla. Um tremendo atrás enquanto o outro estava na vanguarda, sem demonstrar nem o menor sinal de medo. Ele não conhecia o medo, afinal. Rugido. A sala inteira vibrou, mas o garoto não deu um passo para trás, mas usou uma mão para segurar a forma espasmódica e trêmula de seu companheiro de longa data, enquanto também olhava para Satomi com a primeira emoção verdadeira que ele já demonstrou. Odiar. Ódio assassino e puro. Ele até fez as emoções mais vis parecerem inocentes. Oh, como ela realmente queria dar uma mordida nele agora, mas ela se conteve. Ele precisava crescer primeiro. O choramingo. O foco do menino mudou imediatamente quando ele sentiu que a pele suave da pessoa que ele segurava mudou imediatamente para a pele macia de uma menina. E pela segunda vez naquele dia, o menino demonstrou outra emoção aparente. Confusão. Confusão genuína que parecia estar levando um tempo para ele entender. Mas mesmo assim, ele nunca soltou a garota que segurava. Ele se virou para olhar para a mulher e percebeu que seus olhos não pareciam mais perigosos, assim como os das pessoas na sala. Era a definição do que era uma matilha. Todos por um e um por todos. Se um membro da matilha fosse ameaçado, o resto deixaria suas presas crescerem para retaliar, independentemente do que a ameaça representasse. Leal até demais. Laços mais fortes que os familiares. Uma matilha de lobos. Capítulo 6. Já faz mais de um mês que o menino e a menina começaram a viver com Satomi e aqueles que ainda estavam presentes em sua matilha. No começo foi bem difícil para a família de lobisomens se comunicar adequadamente com eles, e isso se devia a vários motivos. Primeiro, o garoto não tinha quase nenhuma impressão sobre nada.
Ele tinha um pouco de entendimento de inglês, então a comunicação entre ele e o resto do bando estava ok e ele tinha começado a responder recentemente. Apenas algumas palavras, mas isso era um progresso por si só. A segunda era a garota, Malia, como eles aprenderam. Ela era tão reservada quanto o garoto, mas era bem violenta se alguém entrasse em seu espaço. Satomi disse que era porque ela ainda não estava acostumada a controlar suas emoções e, felizmente para ela, ela estava no melhor lugar para aprender algo assim. Outra coisa era o quanto eles estavam grudados um no outro. Todos podiam ver como ela provavelmente tinha tido um imprinting com o garoto e o garoto tinha feito o mesmo. Embora ele não fosse sobrenatural ou animalesco de forma alguma, ainda estava claro que ambos tinham um alto nível de dependência um do outro. Foi uma experiência surreal para Matilha ver um humano aprendendo a ser humano com uma matilha de lobos. Até agora, tudo que ele aprendeu antes de conhecê-los podia ser atribuído principalmente a respostas instintivas, como saber que o fogo queima porque você o tocou. O garoto era muito inexpressivo. Eles nem podiam chamá-lo de inocente porque ele não era. Ele simplesmente não sabia o que eram ações ruins. Arg, não é isso, Tristan. Brett quase sentiu vontade de arrancar suas orelhas mutantes, mas infelizmente, o alvo de suas frustrações apenas olhou para ele com confusão. Tristan, o nome escolhido para o garoto, pois eles não podiam continuar a chamá-lo de garoto, e você. Não é surpresa para o bando, Malia foi quem defendeu fortemente o nome depois que eles lançaram mais de 12, cada um deles tendo sua própria escolha. O motivo da frustração de Brett veio do fato de que Tristan ainda pensava, mesmo depois de todo esse tempo, que se transformar em uma forma animal era algo que todos eles podiam fazer, e por todos eles ele se referia a si mesmo também. Brett não estava nem um pouco divertido com o caminho que seu desenvolvimento estava tomando, pois Tristan, por alguma razão inexplicável, achava que Malia, de todas as pessoas, era alguém a ser tomada como modelo. A garota era impetuosa, grosseira, rude, franca, sem decência para tato, agressiva e todas as outras coisas que ele conseguia pensar que faziam da garota um problema para lidar. Os membros mais velhos da matilha conseguiam entender facilmente de onde a garota vinha e podiam dizer que suas emoções eram bem cruas, mais do que as de um lobo adolescente normal. Às vezes isso os fazia se perguntar como o garoto podia ser tão natural na presença dela e ela na dele. A maior parte do tempo do dia de Tristan e Malia era gasto meditando. O bando de Satomi era um tanto eremita, pois todos eles se mantinham sozinhos e práticas meditativas eram uma das coisas que sempre faziam, seja como um grupo ou em sua privacidade. Tristan, como sempre, levou o treinamento como algo normal, uma mentalidade muito boa de se ter, e era bastante talentoso nisso. Mesmo que não soubesse da importância e dos benefícios ou da prática, enquanto sua outra metade, Malia, estava tendo bastante dificuldade nisso. Ela não era de sutilezas e ficar sentada em silêncio em uma sala com as pernas cruzadas era uma tarefa muito assustadora para ela, mesmo que Tristan estivesse lá com ela. O nível de dependência que era compartilhado entre os dois era alto demais para ser saudável, algo que até os membros mais jovens da matilha notaram. Era estranho ver um humano refletindo a ação da marca de um animal, no caso de Tristan, que ele rosnaria para qualquer um que machucasse a garota, mesmo durante seus exercícios de autocontrole. Até Satomi foi forçada a intervir em algum momento para garantir que o garoto não fosse atacado até a morte por um membro irritado de sua matilha. De todos eles, as pessoas mais próximas da dupla eram Brett e sua irmã, Lori. Ou melhor, no caso de Brett, eles eram as duas pessoas para quem Malia decidiu mostrar suas presas, algo que irritou o lobisomem macho sem fim. Lori, por outro lado, era bem legal com Malia, conseguindo conversar com a garota sem provocar uma reação negativa dela. E também era alguém que poderia ser chamada de sua amiga mais próxima, depois de Tristan. A razão pela qual ela estava próxima do garoto, a ponto de ser perigoso, ficou claro para todos depois de sua primeira lua cheia como Mano Coyote. Satomi tinha visto pessoalmente esse evento, pois foi ela quem os trouxe. E também devido ao fato de que ela era alfa do bando e algo como uma primeira transformação de lua cheia era bem especial para qualquer lobisomem sobrenatural. Por estar presa em sua forma de coiote por anos, Malia nunca havia experimentado como era viver sua primeira lua cheia em sua forma humana e, considerando que esta seria sua primeira, era fundamental que ela pelo menos aprendesse o básico. Os outros membros mais jovens, até mesmo alguns dos mais velhos, se trancaram dentro do quarto enquanto se preparavam para passar a noite sem nem mesmo mover um fio de cabelo, o que deixou apenas Satomi e Tristan com Malia. Malia sentou-se de pernas cruzadas com os dedos entrelaçados e respirou fundo enquanto sentia a atração da lua. Ela sentiu seus instintos básicos sendo abalados e batendo contra suas barreiras, barreiras que ela havia erguido para impedi-la de rasgar qualquer coisa que achasse desagradável. Era frágil na melhor das hipóteses, mas era tudo que ela conseguia administrar, dado o prazo de um mês. Ela respirou fundo enquanto sentia sua mente se afogar no turbilhão e na raiva crescente que acompanhava o fato de ser um homem coiote na lua cheia. Ouça minha voz, Malia. O que você é agora não é nada. A atração que você sente não é nada. Sua mente não é nada. A voz de Satomi ecoou em seus ouvidos e ela não pôde deixar de ser atraída por ela. Agora mesmo, você está no seu momento mais pacífico. Toda distração ao redor e dentro de você é reduzida a nada. Não se preocupe com nada. 3 coisas não podem ser escondidas por muito tempo. O S-Sol, a L-Lua, a verdade. Suas sobrancelhas franziram enquanto a raiva aquecida fluía por cada parte de seu corpo, devorando-a lentamente em seu abraço ardente. Repita isso.
Três coisas não podem ficar escondidas por muito tempo: o sol, a lua, a verdade. Ela gaguejou sentindo que estava a algumas respirações de distância de se perder em seus instintos. O sol, a Lua, a verdade. Malha, foco. Ela ouviu a voz de Satomi, mas suas emoções atrapalharam qualquer reação que ela pudesse expressar. Sua mente interior não conseguia nem sentir mais o que estava lá fora, pois o vermelho tomou conta de sua visão. Ela tentou encontrar sua âncora, algo em que pudesse se segurar em seu estado mais terrível, e o pânico tomou conta de sua alma quando tudo que ela sentiu foi vazio. Ela estava sozinha, fria. A sensação de rasgar a carne assaltou seus sentidos e a fez se afogar na sensação. Ela sentiu desespero. Ela se lembrou de lanternas e da silhueta de uma mulher e a próxima coisa que percebeu foi que sua visão estava caindo aos pedaços, e então ela sentiu o cheiro. Sangue. Temer. Desespero. Era como uma refeição suntuosa servida diante dela e antes mesmo que ela soubesse como aconteceu, era tudo o que estava em seus sentidos. O mundo se tornou mais vibrante e as cores mais pronunciadas. Ela rastejou em direção à fonte do sangue e a próxima coisa que sentiu foi o vento contra seu corpo enquanto corria pela floresta, mais rápido do que era humanamente possível, até que seus sentidos captaram o cheiro de duas pessoas. Sem nem pensar, ela investiu contra o objeto de seus sentidos e foi direto para matá-lo. Satomi soltou um suspiro ao ver a jovem sucumbir aos seus instintos animais. Olhando como a garota parecia ter perdido o senso de si mesma, ela sabia que teria que dobrar seus esforços e tentar novamente em outra lua. Parece que vou ter que sacrificá-la durante a noite. Ela estava se preparando para interromper o ataque quando o garoto se colocou na frente dela e a impediu de chegar até Malia. Ela o teria impedido facilmente, mas sua curiosidade a venceu e viu a garota raivosa atacar Tristan e cravar suas presas nele, apenas para elas ficarem presas em sua boca. Ela o forçou a se deitar no chão e mostrou suas garras, pronta para mutilá-lo, o que era uma boa maneira de dizer que estava morto, mas ela parou. Urigio. O garoto gemeu de dor quando as presas dela esmagaram seu osso, manchando sua boca e seu rosto com sangue. A luz raivosa em seus olhos diminuiu quando ela viu a vítima de sua explosão e seu gemido de dor que ela havia infligido a ele. Relutantemente ou talvez em choque, ela desalojou sua boca de sua mão e deu um passo vacilante para trás quando as implicações do que ela havia feito finalmente se abateram sobre ela. Tristes e suas palavras cessaram imediatamente apenas para explodir em soluços quando ela sentiu o puxão dele, que a forçou a cair sobre as pernas dele, apenas para ele começar a acariciar seus cabelos. A vergonha a agarrou com força, tanto que nem mesmo seus gritos conseguiam escapar de sua garganta, fazendo-a ofegar por ar, mas o garoto continuou esfregando seu cabelo suavemente. Era uma cena harmoniosa de uma garota perturbada chorando muito enquanto ela o segurava com força. Seu pequeno farol, que ela quase destruiu em um ataque de emoções. Não havia palavras de explicação que ela pudesse dar que amenizassem o fato de que ela o havia machucado e consequentemente quase o matado. Malia. Ele só falou uma palavra, mas tudo o que ele queria dizer foi transmitido. Não havia necessidade de muitas palavras entre eles porque só eles sabiam o que significavam um para o outro, pelo menos tinham uma vaga ideia do que era. Eles eram importantes um para o outro, isso eles sabiam sem que ninguém precisasse lhes dizer ou apontar. Tristes, me desculpe. Ela gritou novamente e o segurou com mais força a ponto de seus ossos tremerem, mas ele não soltou um único gemido de desconforto. Ele era sua âncora, e suas ações tinham sido o equivalente a jogá-lo fora no mar turbulento sem nenhuma corda conectando-os. Ele tinha motivos mais do que suficientes para ter medo dela, mesmo que não soubesse completamente o que era medo. O medo da morte era o patrono do avanço e ainda assim, mesmo diante de uma possibilidade, ele ainda a mantinha perto. Sinto muito. Ela era apenas uma garotinha que havia perdido sua família, matado-os até, e se transformado em um animal. A única coisa que ela não odiava ou se sentia culpada era o garoto que atualmente a segurava perto. Malia. Ele a chamou novamente e dessa vez a puxou para cima. Ele não sabia o que estava fazendo, mas ela tinha feito isso inúmeras vezes com ele em uma tentativa de animá-lo. Ele a segurou em um abraço e acariciou seu cabelo com o queixo e continuou fazendo isso até a lua cheia acabar e ela adormecer. Ele a pegou no colo, sem se importar com o sangue que havia perdido, e a levou para o quarto, um acordo que foi cumprido porque ela não conseguia dormir sem seu travesseiro. Ele gostava de como ela estava quentinha. Capítulo 7. Bacon. 2 adolescentes podiam ser vistos discutindo na seção de um shopping que vendia produtos enlatados de gado. A mulher tinha cabelos castanhos escuros de comprimento médio que ela deixava soltos nos ombros e usava uma camisa larga xadrez vermelha e jeans rasgados, enquanto o objeto de sua discussão fervorosa usava uma camiseta simples e shorts com as sombras de uma tatuagem saindo das mangas curtas de sua camisa. Ele tinha o cabelo escuro padrão e olhos castanhos. Diferente da garota, ele tinha um pacote de ovos em vez do bacon que sua parceira tanto desejava. Os dois atraíram uma pequena multidão de compradores divertidos, pois nenhum dos dois queria recuar em sua escolha. Vendo como seu parceiro ainda estava recusando seu simples desejo, ela bufou e fez menção de pegar o bacon, apenas para seu pulso ser segurado com força a ponto de ela ter dificuldade até mesmo para movê-lo. Ovos.
O menino disse calmamente e direcionou seu olhar para o pacote de ovos em suas mãos e assentiu com a cabeça em sinal de segurança. Por que ovos tristes? Você sabe que eu não gosto deles. Nós deveríamos ir com bacon. Ela bateu o pé enquanto olhava para o adolescente na esperança de intimidá-lo a concordar com suas exigências, mas ele apenas a encarou fixamente. E se não fosse pelo fato de que ela o conhecia há muito tempo, ela teria sido levada a acreditar que seu olhar vazio era sarcástico. Ambos continuaram a encará-la até que ela foi forçada a desistir, pois não havia como vencê-lo e seus olhos mortos. Bacon demais, Malia. Foi tudo o que ele disse enquanto colocava os ovos no carrinho e o empurrava para outra seção do shopping. O que você quer dizer com bacon demais? Como alguém pode ter bacon demais? É suposto ser o alimento básico para nós, considerando quem e o que somos. Ela gemeu e andou atrás de Tristan enquanto seus olhos disparavam para a esquerda e para a direita procurando por qualquer coisa que pudesse chamar sua atenção. Ela naturalmente chamou a atenção de um punhado de meninos e algumas meninas, mas ela não prestou atenção neles, pois estava mais focada no que queria que Tristan comprasse para ela completar qualquer refeição que eles quisessem cozinhar. Milho? Tristan parou por um momento para pensar antes de concordar com a cabeça a sugestão dela e se concentrar novamente em obter suas necessidades enquanto ela pegava o que achava necessário. Era uma sinergia entre eles que tornava tudo harmonioso, apesar de suas diferenças. Presunto? Não? Bem, achei que não faria mal tentar. Ela guardou o presunto com um pequeno beicinho no tom, não que ele se importasse nem um pouco. Mesmo que ele nunca dissesse isso a ninguém. Malia era bem difícil de lidar e às vezes ele se perguntava por que era virtualmente impossível encontrar uma boa razão para odiá-la. Eles eram tão unidos pelo quadril. Eles continuaram andando pelo shopping, procurando por qualquer coisa que precisassem pessoalmente, além de seus alimentos. Ei, acho que deveríamos comprar mais facas. Quem sabe quando precisaremos delas? Ela disse despreocupadamente e Tristan ao lado dela cantarolou com um aceno de cabeça. Sendo proativa, Malia decidiu procurar nas inúmeras prateleiras qualquer coisa que lhe agradasse, o que deixou Tristan apenas empurrando seu carrinho. Você sabe que vamos comprar roupas agora, certo? Tristan resmungou ao lembrar, mas seu rosto permaneceu o mais inexpressivo possível, com uma pequena contração imperceptível aqui e ali. Você parece morta, sabia disso? Quer dizer, não é como um novo visual para você, mas você se importaria, sei lá, em se animar mais? Quer dizer, é fazer compras. É para ser uma atividade divertida e refrescante. Ele olhou para a garota franca que não hesitaria em arrancar a garganta de alguém para falar sobre se divertir enquanto fazia compras, sem saber que era por causa dela que ele estava quase farto disso. Não pelo fato de que ela o faria carregar as sacolas, porque ele geralmente não faz isso, mas pelo fato de que ela poderia ser bem tenaz quando se tratava de coisas que ela gosta. Embora Satomi tenha dado a eles dinheiro mais do que suficiente para passar os próximos meses, Malia não hesitaria em gastar tudo só por um curto que ela gostasse, principalmente porque ela sabia que poderia forçar o alfa prático a lhe dar mais. Ele olhou para o relógio preso em seu pulso e soltou uma careta de pena quando percebeu que eram apenas 11h34, o que era bem cedo, considerando tudo. Vamos acabar logo com isso. Essa foi a frase mais pronunciada que ele falou durante o dia. Agora sim, esse é o espírito. Malia deu um tapinha nas costas dele e continuou sua parte da jornada, que era pegar coisas que ela achava que os beneficiariam, enquanto Tristan julgaria seu verdadeiro valor. Seriam $116,19. Pagando em dinheiro, eles pegaram o que compraram em 3 sacolas grandes e foram até um Toyota Prius que estava estacionado no meio do mar de automóveis no estacionamento. Ah, esqueci. Devon Ford Prep vai ter uma partida contra Beacon Hills e Lori disse que estamos indo. Malia disse enquanto descarregavam suas malas dentro do porta-malas. Brett obviamente vai jogar, então é uma vitória para eles. Não sei por que ela insistiu em que assistíssemos. Ei, perdedores. Um grito desagradável chamou a atenção dos dois, mas só fez um deles franzir a testa ao ver quem era. Embora não o conhecessem pessoalmente, não havia muita gente que tivesse um Porsche por aqui. Um caminhão estacionou ao lado do Porsche e dele saltaram alguns garotos que usavam orgulhosamente as jaquetas Beacon Hills. Um jovem garoto e uma garota presunçosos saíram do Porsche com o primeiro olhando para Malia enquanto a última parecia como se nada fosse mais importante do que suas unhas. Ótimo! Um bando de atletas. Malia revirou os olhos e normalmente teria mostrado suas presas proverbiais para eles, mas não o fez em consideração ao garoto ao seu lado.
Embora ele não se importasse nem um pouco se ela agredisse algumas pessoas aqui e ali, ele ficava facilmente irritado e não sabia bem quando recuar depois que gozava. Eles ignoraram o grupo de adolescentes normis risonhos que se encarregaram de provocar qualquer um que passasse e entrasse no carro deles. Irritante. Bem, eles são construídos especificamente dessa forma. Eles estão mais acima na cadeia alimentar, então eles podem pegar aqueles mais abaixo. Malia disse e chutou o carro na ignição enquanto Tristan apenas relaxou e a deixou levá-los para o próximo local. Malia cantarolava a melodia que tocava enquanto Tristan apenas balançava a cabeça junto. O silêncio era algo com o qual eles cresceram acostumados. Apesar de Malia ser uma pessoa bem barulhenta, Tristan era o oposto e mesmo entre as diferenças, eles conseguiam encontrar um ponto em comum do qual nenhum deles tirava vantagem. O silêncio era um deles. Eles sabiam muito um sobre o outro do que se sentiriam confortáveis se fosse outra pessoa. Eles serem do mesmo lado do véu também ajudou muito, apesar do começo difícil. Às vezes Tristan explodia em risadas baixas espontâneas ao se lembrar de alguns dos dias deles na floresta, quando eles brigavam um com o outro. Embora Malia pudesse simplesmente despedaçá-lo, ela de alguma forma não tomou essa decisão, mas se contentou em dar a ele o rosnado mais assustador que conseguiu reunir e também as mordidas. Droga, essas mordidas doeram. Ainda era a mesma coisa agora, pois eles às vezes brigavam, e embora Tristan nunca falasse muito, Malia entendia todos os tiques que ele tinha. Todos eles. O número de vezes que ele teve que impedir Malia de matar pessoas que a irritavam era bem numeroso, já que a aversão da jovem em tirar uma vida era mínima na melhor das hipóteses e inexistente no mínimo. Isso também não insinuava de forma alguma que ela era a única sanguinária entre os dois. Ele era apenas o que tinha menos reação. Seu ponto de irritação era quase o mesmo que o de Malia, mas ele simplesmente não tinha a energia necessária para demonstrá-lo na maioria das vezes. Chegamos. A voz dela o acordou de seu estado de semissono com um gemido quando ele percebeu que o carro estava lotado, de frente para uma boutique. Por que de novo? Ele perguntou, sem entender muito bem por que eles tiveram que passar as próximas horas apenas olhando as roupas, enquanto tinham apenas alguns minutos para pagar. Porque precisamos de roupas novas. Você pode não se importar muito, já que você praticamente dorme até tarde todos os dias, mas eu sim. Seu guarda-roupa está carente de estações e estilo. Ela citou diretamente Lori, a garota a quem ela havia lhe ensinado a maioria das coisas que sabia sobre ser uma garota. Foi um dos momentos mais irritantes e embaraçosos de sua vida, mas ela seguiu em frente, pois sabia o quão importante era. Da higiene à moda, da moda à sensualidade, da sensualidade ao romance e tudo mais no meio. O bando de Satomi não se amontoava o tempo todo, pois tinham coisas para fazer e vidas para viver, mas eles se certificavam de ficar em contato constante uns com os outros. Caso um precisasse de ajuda ou em caso de caçadores, embora nenhum deles tenha conhecido os lendários caçadores, então eles estavam livres por enquanto. Lori? Malia gemeu porque sabia o quão idiota ela era em mentir e assentiu, mas com um olhar determinado que começou a quebrar ligeiramente quando ela começou a falar. Ela disse que você precisa parecer mais ousada. Algo sobre fazer as garotas gostarem mais de você e você tentar fazer amigos fora do bando. Um dos olhos de Tristan abriu-se lentamente quando uma parte da frase chamou sua atenção. Meninas! Ei, não me olhe assim, não fui eu quem disse isso. Malia levantou a mão em defesa diante do olhar levemente acusatório dele. Tristan soltou um longo suspiro antes de começar a falar em um tom muito lento e baixo. Além do fato óbvio de que você vai arrancar o pescoço de qualquer garota se ela tentar chegar muito perto de mim, eu realmente não vejo necessidade disso. E além disso, não é como se você fosse a lugar nenhum sem que eu estivesse junto de qualquer maneira. Ele sabia exatamente o que ela queria ouvir e apesar da conexão entre eles, Malia podia ficar um tanto paranoica sobre assuntos sem importância. Exatamente. Ela sorriu antes de abrir as portas com um humor muito bom para algumas compras leves. Vamos, vamos. As roupas não vão fazer compras sozinhas se ficarmos no carro o dia todo. Ela disse a ele enquanto espiava a cabeça pela janela, porque ele continuou sentado mesmo quando ela saiu. E lembre-se de que também temos um jogo para colocar em dia esta noite. O gemido dentro do carro se intensificou quando ela disse isso, antes que ele se forçasse a sair do assento. Vamos, sorri um pouco, tá? Não acho que as pessoas fiquem carrancudas e taciturnas assim quando vão às compras. Não consigo imaginar outra garota lidando com toda essa melancolia e olhos mortos como eu, então você deveria sempre ser grata por me ter por perto. Mesmo que ele quisesse tentar refutar o que ela disse, sua boca simplesmente não abria por algumas razões além de ela estar certa. Claro que ele aprendeu a se expressar com gestos como sorrisos e carrancas com Brett, mas caráter não era algo que ele pudesse aprender com outra pessoa, muito menos com um lobisomem. E ela não estava tão errada quando disse que não conseguia imaginar uma garota gostando dele, já que ele era igual. Capítulo 8. Caminhando atrás de Malia para dentro da boutique, ele não pôde deixar de notar que não estava tão cheio quanto ele pensou que estaria, o que era algo pelo qual ele era grato. Ele não tinha problemas com multidões ou pessoas, mas se ele tivesse que ter uma preferência, ele preferiria que não houvesse lá no começo.
Ele não era solitário de forma alguma, já que estava praticamente cercado de pessoas na maior parte do tempo, mas isso não significava que ele não preferisse a solidão. Sem mencionar que ele achava a maioria das conversas levemente irritantes, já que estranhos frequentemente achavam a resposta monótona desagradável. Seria preciso um tipo especial de alguém além dos membros da matilha de Satomi para entender completamente o que ele queria dizer sem que ele realmente dissesse. Os membros do bando de Satomi se acostumaram bastante com seu jeito de falar, notando logo que sua maneira preferida de falar era com o mínimo de palavras possível. Muitas vezes ele apenas deixava seu olhar falar e mesmo assim, eles ainda conseguiam entender o que ele queria dizer. Então não era que ele fosse socialmente desajeitado, ele simplesmente não gostava de prolongar as coisas mais do que o absolutamente necessário. Essa era uma das inúmeras coisas que ele e Malia tinham em comum. Ei, olhos na frente. Vamos começar com os seus, já que demora mais que os meus. Sem nem dar tempo para ele responder, ela o arrastou consigo e foi em direção à seção masculina. Apesar de sua natureza quieta, Tristan era terrivelmente exigente com seu artigo de guarda-roupa, o que deixava Malia fazendo as compras para ele na maioria das vezes, pois ela sabia de suas preferências mais do que ninguém. Para um estranho com uma observação superficial, parecia muito que ela estava cuidando dele e cuidando de suas necessidades na maioria das vezes. Mas isso não era totalmente verdade. Ela geralmente era sobrecarregada com coisas que ele não dava muita importância, como comprar roupas, por exemplo. Se fosse qualquer outra coisa, ele nem a deixaria tomar nenhuma decisão, já que ela podia ser bem burra às vezes, como comprar comida, por exemplo. Era um acordo silencioso entre os dois de que ela cuidaria dele enquanto ele cuidaria deles. Contanto que ele não demonstrasse interesse suficiente, ela poderia arrastá-lo para qualquer uma de suas travessuras e ele não mostraria muita oposição. Infelizmente, o acordo tácito parecia favorecê-la muito, pois ela sempre tinha algo que precisava que ele fosse levado. Também era uma bênção disfarçada, pois isso significava que ele estava presente principalmente quando ela tinha vontade de arrancar a cabeça de alguém. Encontrando um lounge para sentar, ele a deixou vagar para procurar por qualquer coisa que chamasse sua atenção, apesar do fato de que era para ser suas compras. Devido aos seus gostos extremamente exigentes, ele só pegava algumas das roupas que ela trazia para ele dar uma olhada, fazendo-a mergulhar de volta na briga de roupas. Semelhante a Brett, Lori, Shane e alguns outros jovens membros da matilha, Satomi o sustentava financeiramente com mesadas e cuidava de sua educação, já que ela aparentemente tinha algum dinheiro antigo que não deixava nenhum deles saber, e apesar do fato de que eles frequentemente batiam de frente sempre que ela raramente vinha visitá-los, era bem evidente para qualquer um que os observasse que ela adorava o jovem Verecoyote em seu próprio jeito severo. Um carinho reminiscente que sempre passava por seus olhos toda vez que ela via a garota teimosa. Embora ela fosse severa com todos, incluindo Tristan, o que os fazia respeitá-la ainda mais, Malia era a única que se recusava a ceder, apesar do número de vezes que ela tinha sido derrotada em um spar pela velha. Isso também fazia com que Malia não fosse muito tolerante em seus gastos se Tristan não estivesse lá, já que ela sabia que Satomi sempre financiaria a conta. Vendo como eles perderiam muito tempo ali, Tristan suspirou e se levantou de seu assento confortável para ajudar a reduzir o tempo de compras, já que sabia que eles tinham um jogo para estar presentes esta noite. Lori ficaria bem brava com ele se eles perdessem o jogo de Brett, afinal. Sem dizer uma palavra para Malia, ele começou a vasculhar os cabides de roupas expostos, examinando-os enquanto procurava por algo simples, mas elegante, sem ser muito luxuoso. Que tal esta? Acho que vai ficar bem em você. Ela estendeu uma camisa xadrez de mangas compridas que tinha as duas mangas em cores alternadas. Ele olhou para a camisa por um tempo antes de concordar, levando-a a ir para a próxima. Eles passaram mais de 1 hora no lado dele das compras antes de irem para o lado dela. Diferente da seção masculina, a seção feminina era mais aberta e tinha amostras muito numerosas dispostas para os olhos interessados examinarem. Malia o guiou com um ar de familiaridade, mostrando o quanto ela frequentava o lugar, e o levou para uma parte da seção que tinha muitos provadores. Espere aqui. Deixando-o abandonado como uma criança problemática, ela seguiu em direção a uma das filas que havia observado no momento em que entraram na seção feminina. Ela não gostava muito de saias, tinha uma aversão a elas. Então ela deu uma olhada em algumas calças jeans e shorts que lhe agradavam antes de passar para a parte mais difícil de qualquer maratona de compras, comprar blusas. Como ela tinha praticamente definido seu próprio estilo, levou muito menos tempo para ela descobrir o que precisava do que quando estava comprando para Tristan. Tendo conseguido as poucas peças que gostou, ela voltou para onde havia deixado Tristan rastreando seu cheiro, o que era bem difícil de encontrar apenas se ela não estivesse tão familiarizada com ele. Você voltou. Foi tudo o que ele disse enquanto se reclinava na cadeira em que estava sentado, sem demonstrar intenção de se mover 1 centímetro do seu lugar de descanso. Ignorando o comentário dele e confiando em seus sentidos caso alguém estivesse por perto, o que era improvável, já que este era um lugar muito isolado que eles geralmente usavam sempre que ela o levava para fazer compras. Ela desabotoou a blusa, deixando-a apenas com a calça e o sutiã antes de pegar uma blusa e vesti-la, enquanto Tristan a encarava com os olhos semicerrados. Ele havia se acostumado a vê-la nua depois de viver com ela por tanto tempo. Como está? Aparentemente não se importando com seu olhar descarado enquanto ela se trocava.
Ela não era exibicionista em nenhum sentido da palavra, mas não tinha vergonha se quisesse mostrar seu corpo para alguém. Atualmente, as únicas pessoas que conseguiram vê-la nua em várias ocasiões foram Tristan, Lori e uma ocasião Brett. Não impediu Tristan de rosnar para ele até que ele soubesse que não deveria olhar. Ótimo. Ele disse antes de gesticular para que ela continuasse experimentando as roupas que havia comprado, não porque quisesse continuar procurando, mas porque queria sair da boutique mais rápido. Ao vê-lo insistindo, ela continuou experimentando algumas camisas, deixando as calças para quando chegassem em casa. Quando saíram da boutique já passavam alguns minutos das 15 horas, o que era bem tarde, pois tinham um jogo para assistir e também precisavam comer antes de sair para o jogo que começaria em pouco mais de 1 hora. Pegando as malas dela enquanto ele segurava as dele, eles foram até o caixa para pagar pelas roupas que compraram. Com isso resolvido, eles finalmente foram até o carro depois de ficarem fora dele por mais de 2 horas, para desgosto de Tristan. Depois de descarregar as malas no banco de trás, eles saíram da boutique para casa com Tristan dirigindo dessa vez enquanto acelerava pela estrada asfaltada de Beacon Hills, tomando cuidado para não ultrapassar o limite de velocidade enquanto os levava para casa. O que vamos comer? Perguntou Malia enquanto bebia um suco de caixinha que havia comprado em uma máquina de venda automática ao lado da loja. Tristan tinha um olhar de incerteza nos olhos enquanto dirigia, tentando pensar em algo que ambos gostassem para o jantar, mas não conseguiu pensar em nada, então apenas deu de ombros. Poderíamos ir para algo fácil, como arroz frito. Temos frango, então é melhor assim. Malia sugeriu. Outro testemunho de seu relacionamento único era mais uma vez evidente. Malia não sabia cozinhar porcaria nenhuma, então Tristan era quem cuidava das refeições deles todos os dias, mas mesmo que ele fizesse isso constantemente, Malia era quem decidia o que eles comiam. Sua dieta era um pouco especial, então, diferente de sua escolha de roupas, ele não era exigente com sua comida. Ok. A casa que eles alugaram era um apartamento de 2 quartos com um pequeno quintal que eles tinham conseguido barato de um casal de idosos que queria se mudar permanentemente para outro estado. A história por trás de como eles conseguiram a casa foi coberta por muito drama de Malia quando ela se recusou veementemente a voltar para a casa em que ela morou com seus pais e sugeriu que eles preferissem comprar uma nova. Tristan sabia que ela ainda tinha um pouco de trauma do passado, embora não fosse tão pronunciado quanto era no passado, então ele concordou com as exigências dela, já que ele estava bem de qualquer maneira. A única razão pela qual eles foram para um quarto de 2 foi porque era espaçoso e também devido às visitas de Lori quando ela não estava com Brett e não queria ficar com outro membro da matilha. Malia e Tristan usaram um quarto como sempre fizeram desde que se conheceram, que o outro quarto já havia sido projetado por Lori para atender aos seus gostos, pois era praticamente dela neste momento. Não acho que o arroz vai ficar pronto antes do jogo começar, então teremos que nos contentar com as sobras e terminar de cozinhar quando voltarmos. Tristan disse a Malia quando ela chegou à cozinha depois de tomar banho. Comparado a antes, ele estava mais relaxado e falando livremente, pois eram apenas os dois. Acho que tem algumas sobras de pizza desta manhã. Malia disse e foi checar a geladeira para confirmar. Acho que podemos lidar com isso até voltarmos. Por que você não vai tomar banho enquanto eu aqueço isso para nós? Seguindo a sugestão dela, ele foi até o quarto para tirar a roupa e entrou no banheiro ao lado para tomar banho. Depois de se lavar bem, ele vestiu roupas leves, apesar do frio que fazia naquela época do ano, antes de voltar para a sala de estar, onde Malia já havia começado a comer. Mal podia esperar por mim, hein? Ele disse enquanto pegava uma fatia apenas para encontrar uma cabeça caindo em seu colo. Eu sabia que você viria. Ele olhou para o relógio e viu que faltava pouco mais de meia hora, tempo suficiente para chegar antes do apito inicial do jogo, e decidiu apenas descansar um pouco enquanto acariciava os longos cabelos dela e às vezes os enrolava em suas mãos. Devemos ir antes que seja tarde demais. Não quero que Lori reclame conosco por chegarmos atrasados. Malia disse, mas Tristan apenas cantarolou para ela e continuou fazendo o que estava fazendo enquanto também comia sua fatia de pizza antes de ir pegar outra. Ainda temos 30 minutos. Não há necessidade de pressa e além disso, a pizza ainda não está pronta. Capítulo 9. Ambos sentaram nas arquibancadas com sorte o suficiente de que Lori havia reservado alguns assentos para eles, de alguma forma sabendo que eles estariam correndo tempo até o limite para sua chegada. Os assentos reservados estavam apenas algumas fileiras atrás dos jogadores, então eles puderam ter uma boa visão do jogo inteiro. O que atrasou vocês? O jogo está prestes a começar. Lori correu até eles no momento em que sentiu seus cheiros e gritou com eles antes de arrastá-los para onde ela conseguiu garantir seus assentos. Malia. Tristan não perdeu tempo em jogar Malia debaixo do ônibus e deixá-la lidar com a garota hiperativa. Sendo uma das poucas pessoas que o ensinaram a aprender a ter compaixão, Lori era alguém de quem ele gostava bastante, apesar de só entender o que sentia por ela há pouco tempo. Acontece que emoções não são tão fáceis de aprender. O que? Malia. Eu disse para vocês se certificarem de que vocês chegaram cedo, Arg. Brett está começando, então vocês vão me ajudar a animá-lo. Lori disse com um tom de finalidade e o sentou com Tristan no meio enquanto dava alguns sinais para eles segurarem. Ela era uma irmã realmente determinada. Seguindo o ritmo dela, ambos seguraram uma placa com os dizeres Brett é o número 1, e você é o melhor, Brett, enquanto Lori usava uma luva com a inscrição. #1.
O jogo começou com Beacon Hills rapidamente ganhando a bola e imediatamente correndo em direção ao goleiro do Devonford Prep enquanto eles faziam o melhor que podiam para defender. Podia ser visto facilmente que, embora o time de Devonford Prep não fosse exatamente sólido, eles se certificaram de capitalizar em todas as chances que tiveram, passando para a pessoa com a maior probabilidade de marcar. Beacon Hills, por outro lado, tinha um time bastante sólido, mas não forte o suficiente para que pudessem facilmente dominar Devonford Prep. O primeiro gol foi eventualmente ganho por Beacon Hills, que oficialmente abriu o jogo no que diz respeito aos jogadores. Embora Tristan não entendesse muito o jogo, ele pelo menos sabia da simplicidade de marcar um ponto e vencer mais adiante sem que ninguém precisasse explicar isso a ele. Vai Brett! Inconscientemente, Tristan levantou a placa em suas mãos enquanto Lori torcia por seu irmão mais velho junto com a multidão enquanto Brett pegava a bola e começava a zigue-zaguear pela defesa, antes de arriscar um chute longo a alguns metros do goleiro e seus dois defensores. A multidão explodiu em uma torcida mais maníaca que até Malia foi atraída quando o chute de Brett acertou a rede, significando um empate no placar. O jogo estava apenas começando e já estava esquentando com os jogadores fazendo tudo o que podiam para marcar contra um oponente equilibrado antes que o cansaço começasse a aparecer. Brett é muito bom, não é? Lori cutucou Tristan nas laterais do corpo, acenando uma das mãos no ar na esperança de sinalizar para o irmão. Sim, ele é. Foi a resposta honesta de Tristan, pois ele sabia da quantidade de tempo e esforço que Brett havia investido para conseguir uma bolsa de estudos de esportividade só para poder colocar Lori na Devonford Prep com ele. Não era sobre seus reflexos e físicos sobrenaturais. Embora tenha ajudado muito, pois o manteve em ótima forma durante todo o jogo, a experiência foi algo pelo qual ele trabalhou duro. Embora seja bem cedo para decidir se eles vão ganhar, ele acrescentou. Ele conseguiu identificar alguns bons jogadores no lado de Beacon Hills, Vitemore, Mahealani e Greenburg, que pareciam ter uma boa sinergia entre si, com Vitemore marcando a maioria dos gols. Devonford não tem muitos jogadores bons, diferente de Beacon Hills, mas isso não nos impede de jogar com tudo o que temos. Brett pode ser um calouro, mas ele é bom o suficiente para jogar na primeira linha. Temos uma lista de calouros este ano, mas a maioria deles ainda é difícil e o treinador não tem razão a não ser colocá-los no banco. Lori levou seu tempo entre as comemorações para explicar a dinâmica entre os dois times e também o que ela aprendeu de Brett para Tristan. Tendo crescido no meio do bando depois que perderam a família, Tristan e Malia eram duas pessoas com quem ela realmente se abria. Com Malia sendo uma espécie de irmã mais velha bruta e cabeça de vento e Tristan sendo uma espécie de irmão mais novo para ela. Apesar do fato de que ele provavelmente era mais velho do que ela, o que poderia ser atribuído ao fato de que ela praticamente ajudou a criá-lo. Era um relacionamento muito estranho, mas era assim que era entre os quatro. Infelizmente, mesmo que Brett consiga segurar seu time devido ao seu físico sobrenatural, ele não consegue cobrir o time inteiro, então eles vão começar a perder quando seus companheiros não conseguirem acompanhar. O treinador deve ter levado isso em consideração, dado que Brett está fazendo a maioria das corridas para frente, já que ele tem mais resistência. É uma disputa acirrada, mas eles podem vencer se conseguirem segurar por algum tempo e esperar que suas mudanças possam cobrir sua fraqueza aparente. Os olhos de Tristan se estreitaram enquanto ele prestava muita atenção ao jogo enquanto dava suas próprias observações a ela. Apesar de ouvir o que ele disse e saber o quão verdadeiro era, já que até Brett havia apontado isso, ela ainda forçou Tristan e Malia a colocarem suas placas para motivar seu irmão. Eles assistiram enquanto o técnico de Beacon Hills pedia um tempo e começava a gritar com entusiasmo para um de seus jogadores, mesmo que eles não forçassem seus sentidos para ouvir o que estava sendo dito. Todos sabiam que o jogador provavelmente estava recebendo uma bronca do infame técnico de Beacon Hills. O jogo foi retomado após uma rápida troca de ambos os lados com Devonford na frente com 3 pontos. Ei, Lori! Tristan gritou para a garota que havia voltado a torcer depois que Brett pegou a bola, mas infelizmente ele foi derrubado no chão, o que o fez perder a bola. Isso é uma falta, seu árbitro idiota. Ela gritou para o árbitro que não apitou para o tackle de Brett. Você me chamou? Ela se virou para ele depois de tirar isso do seu sistema. Sim, eu estava pensando em qual escola ir quando o ano novo começar. Estou pensando em Beacon Hills por causa do sistema frouxo deles, em vez de Devonford. Satomi perguntou durante sua última visita o que eles queriam fazer porque embora ela deixasse sua matilha fazer o que quisesse, ela ainda valorizava a produtividade. Uma mente ociosa é a oficina do diabo, era algo que ela sempre dizia a Tristan sempre que falavam. Ao contrário dos outros que tinham algo que tomava a maior parte do tempo, Malia e Tristan não tinham nada a seu favor e passavam o dia inteiro pendurados na floresta. Já que essa era a zona de conforto de Malia, assim como de Tristan. Apesar de serem lobisomens e Tristan ser o que é, isso não os tornava animais com instintos básicos baixos. Ela sugeriu que eles encontrassem algo para fazer ou desperdiçassem seu tempo indo para a escola como Brett e Lori estavam fazendo. Tudo o que precisavam fazer era passar nos exames e ela cuidaria do resto. Ao ouvir suas palavras, a atitude otimista de Lori pareceu ter se acalmado um pouco enquanto ela segurava o rosto para baixo. Então você quer ir para Beacon Hills? NHM. Eu consegui convencer Malia também.
A razão pela qual ele levou seu tempo para explicar a ela suas razões para querer ir para Beacon Hills em vez da prestigiosa Devonford Prep foi porque ele sabia exatamente o que significava para ela. Ela era como uma irmã mais velha e mais nova para ele e também era uma das poucas pessoas de quem ela era realmente próxima, já que o bando de Satomi não estava morando junto, então eram apenas ela e Brett. Apesar de ser seu irmão, ele também era um dos poucos amigos que ela tinha. Então ele sabia como ela estava se sentindo depois de descobrir que ele não iria se inscrever para a Devonford Prep, não que ele fosse tão bom nos estudos para começar. Ah, que droga! Você não precisa se preocupar comigo, Tristris. E não é como se eu não soubesse onde você mora. Olhando para os olhos dela, que pareciam isentos de qualquer falsidade, ele assentiu e voltou a se concentrar no jogo. Acho que vou pegar alguns lanches. Não deixe ninguém tomar meu lugar. Lori se levantou e entregou sua luva para Tristan antes de correr para pegar os lanches para não perder muito do jogo. Então, como ela reagiu? Perguntou Malia depois de se divertir fingindo que não estava lá durante toda a conversa. MHM. Foi a única resposta que ela recebeu, dando de ombros. Eu ainda não sei por que temos que ir para a escola, Tristris. Satomi ainda está brava porque eu gastei nossos fundos no mês passado, foi por isso que ela sugeriu que fossemos para a escola? Malia tinha todo o direito de ficar irritada. Diferentemente das outras, ela estava mais em contato com seu lado animal do que com seu lado humano e parecia estar perfeitamente bem com isso, exceto nas luas cheias. Apesar do fato de que o bando seguia práticas budistas e seus ensinamentos, Malia era a única exceção a isso, mesmo quando ela estava no controle de suas emoções. Ela sempre escolhia a resolução mais violenta para qualquer conflito e atrás dela estava sempre Tristan silenciosamente seguindo atrás. Ela era mais coiote do que uma adolescente humana. Isso ou trabalho. Essas foram as únicas escolhas que Satomi deu a Tristan. Ela falou com ele porque não queria ter um aneurisma discutindo com Malia, então optou por falar com o mais sensato da dupla de idiotas. Ela simplesmente não podia deixá-los passar o dia inteiro na floresta, afinal. Trabalhar? E Malia também era uma coiote preguiçosa quando a situação não envolvia mostrar suas presas para coisas que ela odiava. Dizer para ela trabalhar para alguém, provavelmente um humano, era apenas pedir para que sangue fosse derramado. Não podemos simplesmente dizer não? Ela não pode nos forçar a fazer algo que não queremos, certo? Para sua pergunta, Tristan só tinha uma palavra a dizer que a fez reconsiderar. Mesada. Malia entendeu a mensagem imediatamente. A velha bruxa estava ameaçando a mesada deles ao forçá-los a fazer uma escolha entre ir para a escola ou procurar um emprego. E entre as duas escolhas, Malia odiava a última com uma paixão que deixava a primeira com o único caminho que eles poderiam tomar. E se ambos fossem completamente honestos consigo mesmos, o acordo da escola parecia beneficiá-los, pois eles poderiam usar os próximos anos para ficar à toa enquanto passavam pelo ensino médio e pela faculdade. Ambos se entreolharam tendo chegado à mesma conclusão que fez a opção de ir para a escola não parecer tão ruim. Eles economizam sua mesada e também conseguem ficar à tona e estudar o mínimo possível para se manterem à tona, basicamente 2 coelhos com uma cajadada só. Ei pessoal, estou de volta. O que eu perdi? Lori perguntou enquanto se recostava em seu assento antes de passar para eles as bebidas e batatas fritas que havia comprado. Nada demais. Só que Vitemori do Beacon marcou alguns gols que os colocaram na frente, de novo. Malia disse enquanto abria o saco de batatas fritas. Isso me lembra. Você está pensando em se juntar ao time de lacrosse? Ela dirigiu sua pergunta a Tristan, que balançou a cabeça enquanto tomava um gole de sua bebida. Juntar-se ao time de lacrosse era uma perspectiva intrigante, mas ele tinha certeza de que não iria gostar, sem mencionar que ele preferia passar seu tempo com Malia em casa ou na floresta com Malia. Não havia como ele dedicar seu novo ano escolar a um jogo que exigia prática constante e expectativas dele, e ele estava totalmente ciente do porquê Lori fez essa pergunta. Capítulo 10. O intervalo foi encerrado, dando aos jogadores sobrecarregados um descanso merecido. Lori os arrastou até Brett, que finalmente havia se afastado do planejamento da equipe para o último tempo. Oi, pessoal. Não pensei que vocês viriam. Brett acenou para eles enquanto se aproximavam. Bem, Lori disse que nos arrastaria para fora se não aparecêssemos antes do apito inicial, então não tivemos escolha. Sem mencionar que eu tive que convencer o adolescente emocionalmente deficiente ao meu lado. O comentário sarcástico de Malia ganhou um olhar de surpresa e sarcasmo de Brett e Lori. Enquanto Tristan apenas olhou para ela encolher os ombros como se fosse ar. Era difícil dizer qual era o emocionalmente deficiente entre os dois. Bem, estou feliz que vocês puderam vir. Tenho certeza de que podemos ganhar essa coisa, então estou meio empolgado. Também ajuda, pois nos dá mais munição sobre aqueles filhos da puta da Beacon Hills High. Brett segurou seu taco de lacrosse sobre o ombro enquanto olhava para o rebanho de jogadores de Beacon Hills enquanto ouvia a conversa deles. Malia sorriu e olhou para Brett. Ops, parece que você está sendo alvo. Todos ouviram a conversa entre o treinador e o time da Beacon Hills High, já que não havia regras contra ou impedindo-os de fazer isso. Em vez de ficar intimidado, Brett riu enquanto parecia presunçoso. Se eles estão planejando seriamente uma formação ao meu redor, significa que me consideram uma ameaça. Significa apenas que sou muito bom. Bem, vejo vocês depois do jogo. Parece que o último tempo está prestes a começar, me desejem sorte.
Ele colocou o capacete e correu de volta para o campo para assumir sua posição com o resto dos jogadores. Você tem certeza de que ele vai ficar bem? Não acho que o outro time vai ser tão leniente em tirá-lo do jogo. Lore expressou sua preocupação enquanto voltavam para seus assentos, que esperançosamente não estavam ocupados. Ele é um lobisomem nato. Ele vai ficar bem. Tristan disse como uma questão de fato. O que um grupo de jogadores de lacrosse humanos adolescentes fariam com um lobisomem como Brett? O máximo que eles poderiam fazer era quebrar algumas coisas e ele iria curar tudo de novo. Eu sei disso, mas não seria bonito se ele ficasse irritado por um momento e fizesse uma falta agressiva em um deles. Lobos não eram os animais mais passivos, então era uma preocupação válida. Independentemente de quantos anos de treinamento e experiência eles tiveram em controlar seus impulsos e emoções, no final do dia eles ainda eram lobos e, como tal, estavam fadados a se comportar como um quando ameaçados. Eu, por exemplo, acho que ele se beneficiaria disso se machucasse levemente um deles. Talvez alguns ossos e tornozelos quebrados. Deve ser o suficiente para o resto saber que não deve mexer com ele. Malia entrou na conversa e disse a coisa mais ridícula com a expressão mais indiferente que tinha. Eles voltaram a assistir ao jogo com entusiasmo. Pelo menos um deles fez isso enquanto os outros dois apenas ficaram olhando, como se pudessem pensar em uma atividade mais divertida naquele período. Infelizmente, a Beacon Hills High acabou vencendo o jogo por poucos gols, o que fez a garota hiperativa encolher os ombros. Uma reação compartilhada pelos outros alunos de Devonford. Vamos lá, é só um jogo. Não precisa baixar isso. Malia, sendo a que tinha o menor cutucou a garota nas costas enquanto seu parceiro no crime assentia junto. Não é como se esse fosse o único jogo que eles iriam jogar, já que ainda faltam alguns anos para a formatura. Era o processo de pensamento da dupla. Ao contrário da abatida Lore, Brett parecia bem normal, apesar do fato de seu time ter perdido. Embora não fosse apenas um jogo para ele, ele tentou o seu melhor sem arriscar, então não havia mais nada que ele pudesse fazer além de esperar pelo próximo jogo. Que tal vocês virem até a nossa casa? Tristan queria fazer arroz frito antes de virmos, mas não havia tempo, então deixamos para depois do jogo. Malia sugeriu, e como não era dia de aula, eles não precisavam se preocupar em acordar tarde amanhã. Sim, vamos lá. A viagem de volta para casa foi cheia de conversas sobre muitas coisas e pela primeira vez, Tristan não se importou com as longas conversas. A Devonford Prep pode ter algumas regras e carga de trabalho rigorosas, mas não é tão ruim e eu honestamente acho que é muito melhor que a Beacon Hills High. Eles estavam sentados na sala de estar, cada um com um prato de arroz frito com frango e algumas bebidas para acompanhar. Estude. Tristan fez uma careta ao pensar em ser forçado a pontuar acima de um certo ponto só para acompanhar as notas. Embora Beacon Hills High ainda enfatizasse as notas, não era tão cruel quanto Devonford Prep. Bem, você está certo sobre isso. E eu aqui pensando que você escolheria Devonford para que eu pudesse forçá-lo a jogar lacrosse. Brett suspirou com o que considerou um infortúnio. Malia, no entanto, não pareceu compartilhar seu sentimento. Não acho que consigo passar um mês inteiro naquele lugar metido sem rasgar a garganta de alguém. Falando em arrancar a garganta de alguém, ouvi dizer que um corpo foi encontrado e estão dizendo que foi um ataque animal. O clima de brincadeira na sala de estar diminuiu e foi substituído por um clima sombrio. Poderia muito bem ser qualquer coisa. Lore disse. As implicações disso significavam muitas coisas se suas suposições estivessem certas. Um lobisomem perdido. Um ômega. Eles duvidam que fosse uma matilha porque teriam ouvido falar de uma vindo para Beacon Hills. Se fosse uma matilha, então teria que ser uma assustadoramente furtiva e também uma de assassinos. Espero que fosse a primeira opção e não a última. Vocês estão aqui no condado de Beacon, então tentem ficar com os pés no chão e não se esqueçam de ligar se perceberem algo suspeito. Embora eles não fossem do tipo que procurava encrenca, ainda assim não faria mal lembrá-los. E se for um ômega? Vamos matá-lo? Malia perguntou apenas para ser abatida por unanimidade pelos irmãos. Não. Por quê? Porque Beacon Hills é o território de Ali. Mas os Halles já se foram há algum tempo. Ninguém sabe se algum deles sobreviveu ao incêndio. Independentemente do motivo, não deveríamos estar procurando confrontar quem quer que esteja causando os assassinatos. Espero que eles saiam daqui rapidamente ou isso pode chamar a atenção dos caçadores. Essa era a maior preocupação de Brett. Beacon Hills estava bem quieta depois do incêndio de Ali, que fez tanto os caçadores de então quanto os sobrenaturais residentes saírem do território por causa da falta de um líder das colinas. O que por sua vez foi a razão pela qual os caçadores partiram porque a população normal não estava mais sob a ameaça sombria das matilhas que antes vagavam pela área. Mas se a notícia de que um ômega ou uma matilha de lobisomens inescrupulosos estava de volta e estava matando inocentes, então eles não teriam escolha a não ser voltar e exterminar ou expulsar a matilha. Em vez de apaziguar seus pensamentos, as palavras de Brett só deixaram Malia mais curiosa. Qual é o problema com os Unters, afinal? Eles são apenas um grupo de humanos, certo? Por que temos que ser cautelosos com eles? Eu realmente não sei, mas de acordo com Satomi, os Unters existem desde o surgimento do primeiro lobisomem e embora tenham se ramificado ao longo dos anos, a família principal ainda existe até hoje. Eles conhecem cada fraqueza de um lobisomem e ao contrário de nós, que na maioria das vezes nos perdemos em nossos impulsos. Malia nem piscou para o golpe baixo e apenas continuou ouvindo. Eles são treinados desde jovens para serem frios.
precisos e letais a qualquer momento ao lidar com nossa espécie. Então, sim, mesmo alfas tão velhos e fortes quanto Satomi são obrigados a ser cautelosos quando estão no mesmo território de uma família Hunter. Para nossa sorte, eles vivem por um código estrito de ir atrás apenas daqueles que tiraram a vida de um humano. *GRRRRL*. Brett soltou um suspiro de frustração enquanto dois pares de olhos azuis o encaravam com presas à mostra como se o desafiassem a repetir o que ele tinha acabado de dizer. Ao contrário do azul brilhante de Malia, os de Tristan eram de um tom mais escuro que significava algo mais em seu status sobrenatural que apenas algumas pessoas sabiam. Agora você sabe porque eu disse que vocês dois deveriam manter distância. Se vocês se depararem com Hunter, precisaremos de Satomi de volta aqui para limpar seus nomes, já que eles não são o grupo mais amigável quando sobrenaturais estão envolvidos. A explicação de Brett fez o brilho nos dois pares de olhos recuar, dando a ele mais espaço para respirar e continuar. Embora seja aconselhável manter distância, se nos depararmos com quem quer que seja, nossa prioridade deve detê-los. Nenhuma comunidade sobrenatural sã tolerará assassinatos aleatórios. Então, podemos simplesmente matá-los para evitar que os caçadores voltem aqui? Brett a ignorou completamente para manter sua sanidade e também para ter certeza de não perder o controle de suas emoções e ficar furioso. O que você sabe sobre os caçadores e os Rales? Tristan perguntou numa tentativa de mudar de assunto e também conter a crescente tendência assassina de Malia. Não muito, eu temo. Tudo o que sei é que Satomi parece estar um pouco familiarizada com os Ali Alpha quando eles estavam vivos e alguns rumores de que aparentemente havia muitos alfas em Beacon Hills quando eles estavam vivos. Devido ao fato de que muitos sobrenaturais estavam em Beacon Hills, um acordo foi feito entre os Alphas e os Hunters com os Rales como mediadores entre os dois grupos. Você terá que perguntar a Satomi se quiser saber mais sobre como Beacon Hills era alguns anos atrás. Embora ele tenha nascido um lobisomem, ele nunca conheceu um Ali devido ao fato de que sua família era apenas uma família normal de lobisomens e ele não tinha ideia se eles eram parte de uma matilha ativa. Sem mencionar que ele ainda era uma criança com explosões. Ele tinha motivos para se preocupar porque entendia o quão bagunceiros os lobisomens que cediam aos seus impulsos podiam ser. Ele e Jian quase se mataram alguns anos atrás depois de terem tido uma discussão acalorada e isso era apenas uma briga quando comparado aos lobisomens que ficavam presos ao gosto de sangue. Nesse ponto, eles ainda estavam seguros, já que foram apenas 2 assassinatos até agora. Mas quanto mais a história se acumula e mais notícias e rumores se espalham sobre ser um animal em uma onda de caça, não demorará muito para que Beacon Hills se torne um centro de caçadores que querem proteger a população humana de um lobisomem raivoso. Ele teria preferido que eles impedissem que tais atividades fossem longe demais, mas o bando de Satomi era conhecido, até mesmo pelos caçadores, por ficar longe de outros sobrenaturais, o que também era a razão pela qual ele não tinha tanto medo de Tristan e Malia estarem sob o alcance dos caçadores. Até mesmo famílias de caçadores renomadas em todo o continente conheciam ou ouviram falar do bando budista recluso. Não era problema deles, então era do melhor interesse deles e do Alpha não interferir, nem mesmo se uma matilha considerada culpada fosse exterminada. Ir contra os princípios básicos da matilha budista era sinônimo de traição. E se havia uma coisa que os caçadores mais odiavam na comunidade sobrenatural do que os lobisomens eram os ômegas. O lobo solitário. Aquele que prefere a traição à família. A mancha do orgulho de um lobo. Obrigado por assistir. Se gostou, deixa o like e inscreva-se. Quanto mais apoio, mais vídeos.